Paz do Senhor, geração eleita, rompendo em fé. Estamos aqui em mais um episódio do GJCast, não é isso, Rony? Pastor Rony por aqui e é um grande prazer te encontrar novamente nessa mesa. Eu tenho certeza que tudo que vai sair dessa mesa é algo que você precisa e necessita ouvir. Então fique ligadinho. E também não se esqueça de se inscrever neste canal, né, deixar o seu like e comentar. Por que a gente bate nessa tecla, né, Rony, de comentar? Por quê? Porque o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante. E quando você deixa o seu comentário, ele entrega para mais pessoas esse vídeo. Então comente, deixa ali o seu feedback, deixa ali a sua dúvida, a sua pergunta, que nós iremos ler e responder todos os comentários. É isso aí e bora pra conversa. Solta a vinheta! Estamos de volta e hoje nós temos um convidado mais que especial. Alguém que é perito na área de libertação, na área de batalha espiritual. E eu tenho certeza que você será muito abençoado. É com grande orgulho e carinho que nós apresentamos o apóstolo João Yuri. Eu que estou feliz de estar aqui fazendo parte de um projeto, né? E mais do que simplesmente um programa, é um ministério, onde a palavra do Senhor é pregada e os testemunhos que saem daqui têm transformado vidas, né? Eu que agradeço, pastor Rony. E o Darwin. Isso. A honra é toda nossa. É como eu disse no início, a gente O Darwin é pastor também, não? O Darwin é evangelista. Ah, é evangelista. É assim lá na igreja, né? Ele evangeliza, traz pra mim, eu cuido. Claro, alguém tem que fazer um trabalho mais pesado. É uma né? brincadeira. Mas é o pastor. Verdade. Não tem como fugir, não. Nós somos irmãos Brincadeira. biológicos, né? E o Senhor falou, vou conduzir aqui, ó, um evangelista e outro pastor. Isso mesmo. Trabalhando em equipe. Ah, Verdade. É uma brincadeira, Glória a mas Deus. a gente sabe que tá funcionando muito bem. A Verdade. gente tem uma conexão e uma visão, um olhar, né, pro reino muito, muito juntos. E eu tenho certeza que é algo que vai ser usado como ferramenta e como tá sendo. Já está sendo. Né? Em nome de Verdade. Jesus. Mas uma grande honra, né, ter o senhor aqui. É o que eu estava dizendo no início. A gente já acompanhava os seus conteúdos pela internet, já tinha uma certa admiração pelo trabalho, pelo ministério que o senhor tem colocado nas suas mãos, lá pelo ministério, né? E agora é uma alegria ter o senhor aqui nessa mesa. Eu tenho certeza que o pessoal de casa será muito abençoado com tudo que vai sair. E eu gostaria de perguntar ao senhor. O senhor tem uma grande experiência, tanto na área de libertação, quanto na área também de batalhas espirituais. E isso veio da onde? O senhor já teve algum envolvimento em outras religiões antes de conhecer a Jesus? Como é que foi esse início? Como foi que o senhor conheceu essas forças? Então, pastor Rony, a minha história começa mais ou menos lá na Bahia, né? Sou baiano. E ali mais ou menos com 14, 15 anos de idade, eu comecei a ter experiências de visitações de espíritos. Então as entidades começavam a me visitar e começavam a mover os objetos. Eita! E eu comecei a ficar um pouco impressionado com aquilo. Né? Como adolescente, um jovem, a gente procura estudar para tentar identificar e descobrir o que é. Nesse tempo eu me ingressei no kardecismo, onde eu estudei muitos anos o espiritismo kardecista. Sim. Então eu comecei a frequentar as reuniões, comecei a estudar, comecei a fazer ali os trâmites natural Sim. da religião, ler todos os livros, estudando a mediunidade, espiritismo, o evangelho segundo o espiritismo, e caminhei muitos anos ali, até um certo ponto que quando eu mudei para Salvador, eu estava no interior, né? Minha cidade é Vitória da Conquista, Sim. uma cidade. Dali eu mudei para Salvador, na época eu fui estudar, e ali eu fui fazer um cursinho pré-vestibular em Salvador, e fui morar em Salvador. Salvador já era uma coisa familiar para mim, que todo ano eu já estava lá, interior para a capital, né? Então sempre eu estava lá, nos carnavais da vida também, né? Que tem uma parte da minha história que passa por essa questão de carnaval e de micareta, de show, de eventos e dessa parte de show business. Então eu fui para Salvador estudar e ali no Salvador, no período que eu estava estudando, eu conheci uma senhora, onde eu fiquei sendo amigo dessa senhora, ela devia ter uns 60, quase 70 anos, e eu fiquei 2 anos com ela estudando sobre a Umbanda. Então todo o fundamento de Umbanda ela me passou, que ela conhecia. E ali eu estudava, fazia as reuniões com ela. Na primeira vez que eu entrei na reunião, as entidades tiraram os colares dela e colocaram no meu pescoço como uma consagração.
Dali de Salvador, depois desses 2 anos, é como se fosse um discipulado, né? Meu Deus. Literalmente um discipulado. Então eu aprendi muito sobre os fundamentos ali de Umbanda. Dali uma entidade que estava lá me mandou, falou assim, você vai para uma outra cidade, lá você vai começar uma nova etapa na sua vida. E aí foi quando eu passei no vestibular e vim morar em Alfenas, no sul de Minas. Onde eu fui fazer faculdade em Alfenas, no sul de Minas. Nessa cidade onde eu fui, cheguei como um estudante normal lá, só que eu já tinha um histórico de eventos. Eu já sabia todo o know-how de fazer uma micareta, um show, um evento, porque na cidade Vitória da Conquista ali a gente tinha já envolvimento com essa área de micareta, de show, de eventos, né? Um grande amigo que eu tenho e nos ensinou isso e a gente trabalhou junto durante muito tempo. Então, quando eu cheguei em Alfenas, no sul de Minas, eu fui direcionado, uma cidade com muitos estudantes do Brasil inteiro. Eu falei ali, a cidade só tinha sexo, droga e rock and roll, né? Aí eu falei assim, tá faltando a cereja do bolo, um carnaval. Então ali numa mesa de um restaurante de comida baiana, porque nessa época foi muito baiano para lá, nesse restaurante saiu a história de fazer um carnaval. Então tinha um outro rapaz que era baiano, que conhecia muito a cidade, porque ele já estava lá. Tinha a dona do restaurante, que era o local onde a gente ia fazer a base, e tinha eu que conhecia o know-how. Esse know-how. A parte mais de produção. A parte de produção, de organização, de contratação de trio, de banda, toda a parte de produção, né? Abadá, aquelas coisas. Então, ali numa brincadeira de jovem, estudante, surge um carnaval fora de época, que se torna um dos maiores de Minas Gerais e do Brasil. Vem gente do Brasil inteiro lá, né? Então, eu fui um dos fundadores do Carnalfenas. Ali. E dali de tantos outros eventos, feira agropecuária. Aí a empresa começou a crescer e a gente começou a fazer não só o carnaval de lá, mas outros tipos de eventos ali no sul de Minas, né? Cheguei a ser sócio aqui em alguns eventos da DM, de Léo e de Júnior da DM, quem é mais das antigas aí sabe quem é. E a gente fez muito show junto também, muito evento junto. E outros empresários ali do sul de Minas também. Então todo esse know-how eu tinha, então a gente montou uma produtora e aí foi caminhando. Só que paralelo a isso, eu me envolvi com algumas pessoas que estavam lá, inclusive a dona desse restaurante era uma mãe de santo de candomblé, de um dos maiores terreiros de candomblé da Bahia. E nós ficamos amigos também, né? Amizade. E ali eu fui estudar o candomblé. Há uma diferença entre Umbanda e candomblé? Há uma diferença entre a Umbanda e Candomblé. Cada assim você opera de um jeito, a Umbanda de outro, Candomblé e a Quimbanda de outro, né? Que é a linha da magia negra. É claro que eu estou falando aqui não com o intuito de ofender religião de ninguém, eu estou contando a minha história, aquilo que eu vivi e que eu vi. Talvez quem está nos assistindo tenha uma história, uma experiência nessas religiões e em tantas outras diferentes da minha, mas essa é a minha história, né? Que eu vivenciei, minha experiência. Então ali nós começamos o envolvimento dessas festas e para que essas festas dessem certo, nós ali pactuamos com várias entidades e fizemos muito trabalho pesado em várias entidades. E eu tinha que ir em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, então eu tinha uma rede de pessoas e de empresários que eram ligados a mim e que todos eram envolvidos com essa área espiritual. Todos, tanto de eventos, de show, de negócios e dessa parte espiritual. A parte espiritual para a gente era a base onde tudo era construído. Sim. Os eventos, os shows, as feiras, os rodeios, tudo era em cima de pactos que a gente fazia com entidades para que pudesse ter sucesso e pudesse ganhar dinheiro, né? Então, na verdade, eu fui descobrir depois que eu tinha feito um pacto com entidades para que eu pudesse prosperar. E isso teve surtiu um efeito até certo ponto, né? Até certo ponto surtiu um efeito. Então, no meio disso aí, eu me envolvi com coisas pesadas. Comecei lá de uma coisa aparentemente mais leve, e dali eu fui me envolvendo com coisas mais pesadas, né? Me formei, continuei lá em Alfenas, no sul de Minas, tive muitos amigos ali e desenvolvi ali uma carreira acadêmica, porque eu formei em farmácia, fiz bioquímica, entrei para o mestrado, depois fiz um MBA em gestão de negócios, que eu montei uma empresa de cerimonial de formatura também, que eu era sócio de uma empresa, depois a gente montou, aí foi quando eu vim para Belo Horizonte. Botei um escritório aqui em Belo Horizonte, ali no São Pedro, coloquei um escritório na região ali de Divinópolis e Itaúna, tinha um escritório em Alfenas e estava com o objetivo de ter um escritório em Lavras, porque era outra cidade universitária também.
e que no início de um evento grande que estava tendo lá o Lavras Folia, eu tive contato com os meninos lá que estavam fundando. Sim. E como a gente já tinha experiência, né? Então acabou a gente fazendo o link lá. Então esse foi um histórico de forma rápida, como eu tive contato com o mundo espiritual. Nessas minhas andanças por esses lugares, eu vi muita coisa. Então eu vi muita gente, trabalhos de bruxaria sendo feitas e pessoas morrerem. Meu Deus. Eu vi trabalhos de bruxaria sendo feitos e pessoas que estavam ricas quebrar. Eu vi trabalhos de bruxaria sendo feitos e casamentos serem destruídos, né? Então, eu vivenciei isso aí. Quem já mexeu com isso, que está me escutando, sabe do que eu estou falando, né? Porque quem nunca me envolveu, que nunca teve essa experiência, né? Não tem uma noção do que é. Mas quem mexeu com isso, que foi lá de dentro, como eu fui, então sabe o que eu estou falando. Até porque hoje em dia também não tem nem mais nada escondido. Você entra na internet, tá todo mundo fazendo tudo. Bem explícito. Bem explícito tudo, né? Mas talvez tem gente aí que não tem acesso a essas informações. Entendi. E só uma pergunta aqui antes do senhor continuar. Eu sei que o senhor teve um envolvimento e focou na área de produção de shows e eventos. Mas você se aprofundou nessas áreas do candomblé, da umbanda, ou só passou de forma superficial? Não, aprofundei, estudava, tinha que ir para lá, ficar trancado no quarto, fazendo os pactos lá, me aprofundei. Fiz pacto pesado. E foi subindo, teoricamente, de níveis dentro dessa... Mais ou menos isso. Você vai subindo de nível, né? Na verdade, você vai descendo, né? Mas você pensa que você vai... Você vai subindo de nível, né? Você vai ali subindo de hierarquia. Mas o meu negócio na época era justamente a empresa. O negócio era empresarial, então eu tinha o envolvimento daquilo. Inclusive, na época, eu tinha várias pessoas que eram muito de alta patente de envolvido com isso, que fazia trabalhos muito pesados, e o meu objetivo era comprar um terreno para poder criar um local para isso. Não para mim como um sacerdote, mas eu ia financiar todo o projeto para um outro sacerdote na época. Esse aí que você falou é um pacto, né? Uma aliança, né? É um pacto. Eu queria saber como que o mundo espiritual se manifesta quando alguém faz um pacto ou faz uma aliança. Como é que ela tem que se portar e como é que ela tem que viver? Então, rapaz, o pacto, que é uma aliança, né, que é feito, vai depender da entidade que você vai fazer aquele pacto. Então, cada entidade tem os seus preceitos, né? O que você pode e o que você não pode. Então, de acordo com a entidade que você pactua com ela, ela vai ter as exigências, né? Porque essa aliança que é um pacto, você passa a ter uma ligação direta com essa entidade e ela passa a dominar, ter uma influência sobre a sua vida. Então, de acordo com a entidade, o pacto é feito e as exigências vêm de acordo com aquela entidade que pede. Entendi. Aí depois o senhor veio para Belo Horizonte, como foi aqui? Então, aí o que acontece? Chegou um momento que eu falei assim, eu não quero mais mexer com show nem com evento. Tô querendo dar uma parada, não quero mais. Vou entrar pra política, né? Vou entrar pra política. Eu pensei comigo e eu cheguei pra entidade que caminhava e eu falei com ele que eu queria entrar pra política, essa entidade, né? E ela falou assim, não tem problema não, mas agora você vai ter que subir mais um degrau. Você vai ter que fazer um pacto maior. E pastor, só te interrompendo, e ela conversava com o senhor assim? Você ouvia ela? De um sacerdote. Tanto eu conversava através de um sacerdote, como elas apareciam para mim. Sério, assim, materializado? Em vários lugares onde eu assinei contratos, né? Elas apareciam na ponta da mesa. Sério? Para mostrar que aquele contrato estava sendo assinado por conta daquele pacto. Entendeu? Então, tanto era assim, da pessoa, através de uma pessoa, como era diretamente. E as suas, tipo assim, todas as atitudes que você tinha que tomar, você tinha que consultar eles. Todas as atitudes que tomava, a gente consultava. Era muito difícil não consultar todas. Inclusive, determinados rituais que você faz, você não pode beber, você não pode ter relação sexual. Sério? E às vezes eu ia para lugares assim, você não pode beber, não podia ter relação sexual, não podia comer tal coisa. Cada aliança que você faz ali tem uns pré-requisitos. E tinha uma punição? E tinha uma punição assim? Total. E seria total. Qual? Não, você não pode desobedecer não, senão você apanhava. Sério? Literalmente? Literalmente. Você podia saber que alguma coisa ia acontecer. Literalmente. Porque você não pode quebrar
aquilo que foi feito. Então tinha comidas que eu podia comer, tinha comidas que não. E você Tinha já, os dias que tinha que fazer a oferenda. e você já teve alguma experiência de não cumprir e ter essa retaliação? Tive. Tive Pode contar pra gente uma como vez foi? eu não cumpri, não foi nenhuma coisa grave, não, uma coisa boba. E aí o cara me deu uma cabeçada no Nariz. nariz, sangrou, né? Mas até então, todo mundo brincando assim. Quando eu cheguei lá, a entidade falou assim: tá vendo? Eu mandei quebrar o seu nariz. Ó, Só por causa disso. Mas eu tive várias. Aí você foi assinar lá no lado da política e ele Então. concordou. Aí ele concordou e eu ia entrar pra política. E nessa época eu tava namorando com uma moça lá do sul de Minas, né? Uma médica de lá. E aí ela pegou e falou assim comigo: vamos ali na igreja comigo. Mas todo mundo na cidade sabia que eu era envolvido com isso, porque eu não fazia questão de esconder, né? Uhum. Acho que minha característica baiana é 880, não tem esse negócio de esconder nada, não. Eu fazia questão que as pessoas soubessem. Não tinha nenhuma. Era meio que um coisa. orgulho, né? De... De fazer questão. Todo mundo sabia lá em Alfenas, lá, ó, os baianos lá, não mexe com os baianos, não, porque o negócio ali. O negócio é lá o, embaixo. negócio ali é pesado. E aí ela me chamou para ir numa igreja. Eu falei, não, eu vou, vamos numa igreja. Fui numa igreja da Porque minha. eu fui sem preconceito, sem nada. Fui sem preconceito, sem nada, porque como eu tava pensando em entrar na política, então a intenção minha era, vamos, onde me chamar, você ia. Só que isso já era Deus, né, mexendo nisso. Aí. E aí eu fui numa igreja do Evangelho Quadrangular, minha amiga, a pastora Zilda, pastor Valim, lá do sul de Minas e Alfenas, a gente tava lá até esses dias. E aí acabou o culto, ela me chamou, e com essa menina que era muito amiga dela, e me deu uma palavra profética. Eita. Falou assim, ela chamou, a gente pode orar por vocês? Claro, pode. E aí a gente foi para uma sala lá e ela começou a profetizar na minha vida que Deus tinha um propósito na minha vida, que ia mudar o ciclo, parará, parará, parará. Então ali foi uma palavra que mudou espiritualmente. Saí dali daquele culto, escutei aquela profecia, fui embora, deixei a menina em casa, vim embora para Belo Horizonte, que eu já tinha um escritório aqui, de negócio aqui. Vim embora para cá, porque eu tinha uma reunião 10 horas, mas eu fui pensando naquilo. Só que quando eu saí dali, aquela palavra profética quebrou o ciclo dos pactos que eu tinha feito. E quando eu saí dali, eu comecei a perder. Tudo que eu colocava a mão, eu perdia. Tudo que eu colocava a mão, eu perdia. Tudo que eu colocava a mão, eu perdia. O namoro acabou e eu comecei fazendo show, eventos. Eu me lembro que eu fiz um show aqui no Marista Hall do Rapa. O Rapa tava no auge. O cara tava no auge. O cara tava namorando com aquela lourinha lá, que eu esqueci o nome dela agora. Que eu não tô atualizado na parte de artística. Débora Seco. Aquele cara do Rapa tava namorando com Débora Seco no auge, na Globo, todo dia. Nós tomamos um prejuízo aqui, que é o Chevrolet Hall, que na época era Marista Hall. Na época de uns 150 mil reais, lá Que atrás. 25 anos atrás. Mentira. E 23 depois que anos. você teve esse contato, né, com o evangelho, através de ter ido apenas num culto e recebido essa palavra profética, teve, além dos contratos, teve alguma entidade que materializou falando para você não seguir esse caminho, para você não se envolver? Aí começou um processo, por quê? Porque aí, como eu comecei a perder muito dinheiro, tudo que eu fazia, eu perdia dinheiro. Fazia um show, perdia dinheiro. Os contratos que eu tinha de formatura começaram a ter problema. Pessoas que trabalhavam comigo começaram a me botar na justiça. Então eu comecei a entrar num quadro muito delicado. Financeiro, espiritual. E eu comecei, aí eu ligava para as pessoas que eram pactuadas, né? E, faz um trabalho aí disso pra mim, faz um trabalho. E nada dava mais certo. Não dava mais certo Meu nada. Deus. Não. Deus tinha botado a mão, não dava mais nada certo. E aí eu comecei a ficar nervoso e começava até a xingar eles, né? Não tá dando isso mais certo. Eu me lembro como hoje, com acesso à internet, esse podcast vai chegar em Fleuber, que é pastor hoje da Assembleia de Deus. Fleuber foi um cara que me viu, que foi contemporâneo dessa época, que via a gente fazendo trabalho pesado pro carnaval. E quando eu me converti, ele não acreditou que eu converti. Foi lá no culto ver se era verdade. Sério. Ele foi lá no culto. Por quê? Porque ele estava acostumado a ver um evento que não dava nada, de uma hora para outra lotar de gente. E tudo por causa de trabalhos de feitiçaria. De bruxaria pesado. Meu Entidades que tiravam as pessoas da cama de noite para ir para boate, para ir para show, para ir para evento. Isso acontece. Isso é real. Tô falando de uma pessoa que viveu Meu isso. Deus. Não foi 1 ano, 2, 3, não. Foi a vida inteira. Até me converter. A gente vê aquele show lotado, acha que as pessoas que estão
Mas é a São própria influenciados. A entidade. entidade, muito, dependendo do que você trabalha, como é que se maneja ali, a pessoa levanta da cama e vai pra festa. E vai pra festa. Então a gente fazia pacto na cidade, fazia oferenda nos 4 cantos da cidade, né? Pra encher de gente, pra dar certo as festas e etc e tal. Chegou um tempo que eu fui perdendo demais, fiquei muito apavorado com tudo aquilo, né? Porque tudo que tinha sido construído de forma errada ia ser, não ia ficar de pé, né? Humanamente falando, não tinha nada de errado. Era um empresário como outro qualquer que fazia um show, um evento, mas espiritualmente era muito complicado. O histórico espiritual é complicado. Aí eu comecei a perder muito. E um belo dia, um rapaz que trabalha para mim, chama Renato, lá de Tupã, me chamou para ir numa igreja. Eu fui em outra igreja. Fui até na Lagoinha, a sede lá. E agora você já foi com outra intenção, né? Não, aí eu fui assim só por ir, porque eu tava muito desesperado. Foi por ir. Mas o grande detalhe é que quando eu voltei do culto, eu peguei o violão, porque eu tinha um violão, e eu voltei do culto, eu fiz uma música simples, mas era uma música profetizando a minha conversão. Sério? Ó, Minha conversão. E ele ficou tão impressionado que eu toquei pra ele a música e falou: isso é você nada. Tipo assim, né? Ser envolvido com essas coisas todas, você não vai fazer nada. E ali começou um processo de conversão, de desespero por causa da questão financeira. Mas o detalhe disso tudo é que eu peguei o telefone um dia que eu estava desesperado, a ponto de fazer uma besteira com uma pessoa e comigo mesmo, né? Eu peguei o telefone e liguei para uma mulher. Essa mulher nem tá viva mais, mas ela é daqui de Belo Horizonte, atendia ali na Savassi. Ela saía muito na capa da revista Encontro, ela era mística e etc e tal. E eu conheci ela de muito tempo. E um dia eu fui fazer uma consulta com ela, e quando eu fui fazer uma consulta com ela, ela não tinha nada de nada que você pudesse associar ela a alguma religião no consultório dela, ali na Fernandes Tourinho, na Savassi. Eu cheguei lá liguei para ela, ela falou: não, vou tirar uma pessoa e colocar você. Eu falei: eu tô desesperado. Aí eu cheguei numa mesa como essa, ela abriu o jogo para mim. Ela fazia um jogo de mapa astral e outras coisas. Só que eu já sabia que ela tinha envolvimento com a bruxaria, porque um dia que eu fui lá, uns anos atrás, eu vi uma entidade do lado dela. E a entidade estava do lado dela, olhou para mim. Eu falei assim: a entidade tá do seu lado, tá me paquerando. Porque ela tá com uma rosa no cabelo. Aí ela ficou sem graça e começou a contar o que ela envolvia. Aí nós fizemos uma amizade e tal. Esse dia que eu liguei para ela, ela falou assim: não, pode vir aqui. Eu fui lá, ela tirou uma pessoa e fui lá. Quando eu cheguei lá, ela foi abrir para mim o jogo. E quando ela abriu o jogo, ela parou, olhou para mim, igual vocês dois estão me olhando, e falou assim: por que você não vai para a igreja? Aí eu olhei para ela e falei assim: você tá me mandando para a igreja, por que não vai você? Aí ela falou assim: mas eu já fui, velho. Tô indo na igreja, tô frequentando a igreja. Falei: se você tá frequentando a igreja, o que você tá fazendo aqui? Aí ela falou assim: não, deixa eu te explicar. Meu filho faz medicina nas ciências médicas e eu pago a faculdade dele com isso aqui. Mas eu já entreguei minha vida para Jesus. E eu tô fazendo a faculdade de psicologia, já falei com Deus que eu quero ver o meu filho formado. Então eu tenho 3 anos até eu me formar como psicóloga e começar a desenvolver uma carreira nova, mas eu quero que o meu filho forme medicina. Aí eu falei assim: mas você sabe que quem tá dentro não sai, né? não. Porque eu conheci muita gente que saiu e que morreu. Tá? Sério? Sério, morria. Conheci gente que saiu e morreu. Não se sai de um pacto assim. Fácil. Não. A não ser assim, coisa boa, mas pacto mesmo, onde há envolvimento de sangue. Quando a gente fala de pacto, nós estamos falando de sangue, né? Sangue é a moeda do mundo espiritual. Todo requerimento ele vem pelo sangue. Meu É Deus. por isso que Jesus morreu e derramou o sangue, né? E nos comprou com sangue. Então toda pessoa, dependendo do nível de pacto, ela não sai assim. Aí eu falei assim: eu já vi muita gente sair e morrer. Ela falou: não, eu já saí. Olha eu aqui, tô viva. Então Deus usou essa mulher. Meu Deus. Do mesmo jeito que Deus usou uma pessoa para me envolver com isso, o diabo usou uma pessoa, desculpa, me envolver com isso, Deus usou uma pessoa da mesma coisa para me tirar. Ah. Aí ela falou assim: vai, eu tô numa igreja aqui que se chama Comunidade Cristã da Zona Sul. É aqui, você desce a Fernandes Tourinho, você pega contorno e vai. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí foi quando eu nos auges do meu desespero, de angústia, eu comecei a frequentar essa igreja, que é a Comunidade Cristã, que foi uma igreja muito importante no contexto da minha vida, porque o apoio que eu tive, né? Na época tinha um ministério de libertação lá. Eu sei o tanto quanto é importante o ministério de libertação, né? É importante eu abrir esse parênteses, por quê? Porque às vezes as pessoas
elas gostam muito de criticar, né? Falar, ah, esse pastor Yuri aí, esse apóstolo, isso quer saber de libertação, né? Porque eu sei o que é isso. Eu cheguei na beira de uma morte. Meu Deus. Eu ia me matar ou ia matar alguém. A minha vida não ia durar muito tempo. Até porque essas entidades começaram a requerer minha vida. Porque não é tão simples assim as coisas. Então, eu comecei a ir para a igreja. E ali na igreja eu fui recebido. E ali eu recebi um acompanhamento nessa área de libertação. E eu comecei um processo, que era o processo da conversão. De aceitar Jesus, mas agora começava uma outra trajetória, que é de quebrar esses pactos. O tanto que é importante isso, né? E aí eu perdi tudo, entrei numa situação de caos, desesperado, tinha muita festa de formatura para fazer, muito compromisso. Fiquei com muito medo, né? Porque a vergonha que eu ia passar, né? Eu gostava das coisas sempre muito certas. E ali na igreja eu fui acompanhado, fui acolhido, passei por um processo de libertação, consegui cumprir todos os meus compromissos. Deus levantou uma pessoa que não tinha uma empresa, fez a pessoa abrir uma empresa para comprar meus contratos. Meu Deus. Para poder eu fazer os outros compromissos que eu tinha. Uma coisa impressionante. E o negócio é tão de Deus que na época a mulher comprou esse contrato por 200 ou 300 mil e ela me deu o cheque, não pegou o cheque de volta. Como é que você compra um negócio de 200 mil e você não pega o cheque de volta? Tô falando de 25 anos atrás. Aham. É demais. Entendeu? E um dia eu peguei o cheque, aí eu olhei o cheque e Deus falou assim, eu fiz ela esquecer o cheque, mas você eu não faço esquecer pra você saber que foi eu Uou. que te salvei. E foi literalmente um milagre de Deus assim, como vários que teve. E aí eu comecei o processo, né? O processo de libertação. E um belo dia eu tava no Monte do Palmares. Naquela época lá a gente ia muito no Monte do Palmares. Tô no Monte do Palmares lá orando, de joelho, chorando, porque eu comecei a ficar com vergonha de Deus. Porque eu comecei a ver o quanto eu tinha feito coisa errada, né? Eu não sabia, mas o quanto eu tinha envolvido com coisas, com pactos, com coisas de bruxaria pesada, o quanto eu tinha envolvido com isso. Então, quando eu conheci a Bíblia, que eu conheci a verdade, eu comecei a ficar com vergonha de Deus. Então, eu não sei se você já teve a experiência de andar na rua e não olhar para o céu com vergonha de Deus. Nossa. Eu já tive isso e eu fiquei desesperado com vergonha. Nossa, como é que eu fui envolver com isso? Minha mãe falava comigo para não envolver com isso. E eu fui envolver com isso. Acaba que a gente fica cego, né? Fica sério. E aí a gente fala assim, até duvida de muitas coisas. Fala, como que eu fiz isso? Por que que eu pensava dessa forma, né? E é sempre uma opressão maligna. Maligna, né? Tava no monte lá, na época, e orando, ajoelhado numa pedra daquela lá, e saiu um camarada de 2 metros de altura, né? E só tava eu sozinho. Ele bateu nas minhas costas e ele falou assim comigo. Ninguém sabia o que eu tava orando, porque eu tava igual Ana, né? Balbuciando diante de Deus, pedindo perdão a ele pelas coisas que eu tinha feito, pelas alianças, pelas entidades que eu tinha mexido, pelos trabalhos que eu tinha feito, né? Então eu tava naquele momento. Ele falou assim, ele parou, bateu nas minhas costas, uma voz forte, e falou assim, olha, Deus permitiu você passar por esses lugares para você conhecer o mundo espiritual. Porque o que você viu e o que você vivenciou, ninguém pode tirar de você. Você conheceu a realidade do mundo espiritual. E essa realidade do mundo espiritual é justamente aonde eu vou te usar para ajudar a libertar pessoas que estão aprisionadas pelas trevas. Eita. Então ali foi um bálsamo no meu coração, porque eu entendi que aquilo tinha sido parte de um propósito de Deus na minha vida, né? Não foi uma coisa, foi Deus que me permitiu passar por ali, me conduziu passar por ali para que eu pudesse ter essa experiência. Então, um ministério que surgiu como esse, surge de um histórico de realidades vivenciadas. Não só realidades vivenciadas, mas uma realidade de uma conversão de um Deus que me guardou, porque para sair disso, irmão, você não sai sem Deus. Ninguém tira um homem de lá, ninguém tira uma mulher da onde eu estava, ninguém tira, não tem como tirar. Nada na face da terra. Só algo sobrenatural, entendeu? Não tem como tirar. Então fui arrancado das trevas, passei por esse processo de conversão e de libertação de várias pessoas. Me ajudaram nesse processo, né? Várias pessoas, pastores, me ajudaram nesse processo. Isso é muito importante o senhor falar. Por quê? Porque as pessoas que estão envolvidas nisso, talvez entram numa igreja e não tem um acompanhamento de alguém espiritual ajudando, de alguém orando junto. Essa é a importância. Talvez hoje
Talvez não, eu tenho certeza. O senhor tá trazendo a gente para falar sobre esse assunto e a gente chegou nesse ponto. É porque talvez existe alguém nesse exato momento assistindo a gente que talvez está envolvido e quer sair. Qual seria a sua dica? Qual seria o posicionamento que essa pessoa deve ter para conseguir sair? Tendo esse acompanhamento, obviamente. Então, pastor, primeiro quando ela tem a convicção, né, de que ela se converteu, teve aquele encontro com Jesus, ela tem que firmar na igreja, né? Ela tem que firmar na igreja e ela tem que buscar uma igreja que vai acompanhar e que vai entender esse mundo espiritual. Sim. Porque senão, eu vejo muitas vezes que não é negligência de pastores, é às vezes falta de conhecimento. O diabo colocou na cabeça de muitos pastores um certo preconceito, que foi uma estratégia dele, que o bicho é inteligente. Então o cara fica com preconceito disso, né? E tinha gente que falava que eu tinha muita convicção, eu tinha convicção porque eu vivi isso, mas muita gente não viveu. Então eu não posso cobrar uma coisa que você não passou, mas eu passei. Então eu sei o quanto é importante o acompanhamento pastoral, o discipulado, o acompanhamento de pessoas e a decisão, porque foi uma decisão minha. Porque quando eu decidi, não tem como você entrar para Jesus sem você perder o que você construiu nas trevas. Tudo que eu construí nas trevas ruiu. Aí eu entrei passar por um momento de escassez financeira pesado, porque eu tinha que, aquilo não podia existir mais na minha vida. Porque tudo que eu construí ali foi num fundamento de areia. Entendeu? Então não tinha como. Então o que acontece também? Tem muita gente que converte, começa a perder e desespera e quer voltar para trás. Eu me lembro que eu estava uma vez numa situação delicadíssima. Minha família me convidava para voltar para Vitória da Conquista. Olha, você pode recomeçar. Eu era formado, podia montar um negócio lá para mim, podia trabalhar, podia dar aula, podia trabalhar no hospital ou em qualquer outra coisa também. E eles me chamavam para ir para lá, mas Deus não deixava eu ir. Não. E um belo dia eu estava numa situação delicadíssima, sem dinheiro. O que sobrou para mim foi alguns contratos de formatura que eu vendi, sobrou um carro. E Deus falou comigo, vende esse carro, porque você vai fazer um seminário, né? Eita. E aí eu vendi aquele carro que eu tinha, que era um Audi A3. Na época, Audi A3 era carro, né? Hoje eu não sei mais, mas na época era. É ainda. Na época era carro, eu vendi aquele carro, comprei um Paliozinho, né? Comprei um Paliozinho e peguei aquele dinheiro e fui pagar o meu seminário e fui me sobreviver durante o período, né? Fazer um seminário. Então aí eu fui estudar e aí, claro, a pessoa que estava acostumada a ter uma vida tranquila, né? Ter uma vida de camarote, de artista, de uma vida folgada. Eu agora estava experimentando uma escassez que muitas vezes a situação era difícil. E eu não queria contar para minha família, porque senão eles iam ficar desesperados lá, né? Minha mãe, minha irmã, etc e tal. Mas eu me lembro que uma vez um empresário me ligou e falou, Yuri, eu sei que você está na igreja e tal, não tem problema não, vem aqui trabalhar comigo, eu estou abrindo uma empresa nova, eu quero te colocar como sócio, que você tem um know-how, né? E nesse dia eu não tinha nada para comer dentro de casa. A única coisa que eu tinha era um cafezinho e um pão velho. Literalmente, né? Meu Deus. Que eu esquentei para comer. Então ele ligou para mim, me fazendo uma proposta boa. E aí de um lado eu chorava e do outro eu sorria. Porque eu não podia deixar o compromisso que eu tinha feito com Jesus. Entendeu? Então nesse dia ali foi assim, forte. Por quê? Porque foi um vale de decisão, né, para mim. Eu podia ter aceitado. Não era nada ilícito. Era uma empresa, mas era uma empresa de eventos. Mas eu não podia mais. Não tinha como eu ir mais. Eu nasci no carnaval em fevereiro. Eu cresci no carnaval. Bahia o tempo todo foi carnaval, né? Eu fui folião de carnaval. Ia para Salvador todo ano de carnaval. Depois eu fui empresário de carnaval. Depois eu fui dono de carnaval. Né? Fui dono de festas de carnaval. Tava entrelaçado você. Tava entrelaçado comigo. Eu não podia pisar. É um mundo assim de muito glamour. Né? E outra coisa. Eu gostava de fazer, não era uma coisa que eu não gostava, de produção, de organização, gostava de fazer. Então era uma coisa que estava entranhada aqui, não tinha como, né? Então ali foi um dos momentos difíceis, mas aí eu fiquei firme e falei, não, eu tenho uma aliança com Deus, eu não volto para trás. Eu não volto para trás, tomei a decisão, acabou, não volto para trás mais. Pode ter o que for, entendeu? Não volto para trás. E aí foi um processo também em que da minha conversão, muita gente não entendia, né? Aí nesse processo da conversão que eu entrei para a igreja, teve duas coisas interessantes. Primeiro, Deus me guardou, porque todas essas entidades que eu me envolvi com elas e as pessoas que eram líderes espirituais dessas seitas, dessas bruxarias, feitiçarias, magias, eles começaram a fazer obra maligna para me matar.
Olha pra você ver. Obra maligna para me matar, porque eles não aceitavam que eu saía. Né? Trabalhos pesadíssimos, com entidades pesadas, para me matar. Tanto é que se eu não tivesse uma aliança com Deus, eu tinha morrido, Sim. não tinha jeito. Fala assim, não é de sensacionalismo, não. Quem conhece o mundo espiritual sabe o que eu tô falando. Não tem jeito, não tem jeito. Tanto é que aconteceu um fato interessante que me comprovou isso, né? Um dia eu estava na igreja e uma amiga minha falou assim: ô Yuri, não era pastor ainda, ela falou assim: tem uma amiga minha que ela mexia com eventos também. E eu falei dela de você, ela quer te conhecer. Eu falei, não, que bom e tal, me apresenta ela. Parará, parará. Aí ela pegou um dia, a gente tava na igreja, ela me apresentou a menina. Nessa época eu tava solteira, a menina até bonita e tal. Eu até achei que ela tava me apresentando por um relacionamento, né? Mas não era. Aí eu comecei a conversar com ela. Ela falou, você é o Yuri? E tal, não sei o que, parará, parará. Aí ela falou assim, você fez que evento? Eu falei, fiz isso, fiz aquilo, parará. Mas um evento forte que a gente fez mesmo foi o Carnal Fenas, lá em Alfenas. Ela ficou branca, olhando pra mim. Ela conhecia. Porque ela conhecia o Carnal Fenas. Depois que eu saí de lá, ela foi pra lá. Trabalhou com o pessoal na prestação de serviço lá. E de lá ela foi pra Salvador. E ela foi fazer um trabalho num local lá em Salvador, pesado, barra pesada. E nesse local, barra pesada, ela conheceu a mulher. E a mulher, ela ficou 15 dias lá, em Salvador, fazendo esses trabalhos. E a mulher falava assim, esse Yuri não morre. Todo dia a mulher levantava e estava fazendo um ritual pesado. Esse Yuri não morre, esse Yuri não morre. Quando ela viu que eu era o Yuri, ela ficou branca. Ela ligou, né? Na hora. Ela Que isso, cara. então você é o Yuri? Eu falei, sou eu mesmo. E eu assim todo, né? Empolgada. E ela, não, eu vou te contar. Aí eu fui para o evento, fui convidada para ir para Salvador. E lá em Salvador, e seu nome rolava demais lá. E se você tá vivo aqui, Deus é real. Oh. Deus é real, porque era pra você estar morto. Porque o que fizeram lá tinha coisa que eu nem podia ver. E do jeito que esse povo fez, foram vários que fizeram. Vários. Então, o que acontece? Deus me guardou. Deus me guardou porque senão eu tinha morrido. Né? E aí, eu já converti, fui fazer o seminário, fui estudar sobre libertação. Porque quando eu comecei, eu nunca imaginava que eu ia ser crente, mas aí converti, nunca imaginava que eu ia ser um obreiro, muito menos um pastor, nem um líder, nem nada. Eu estava estudando para minha libertação. Então comprava livro em todos os congressos, o que tinha eu ia, o que tinha eu não ia. Naquela época a Batista da Floresta estava no auge de libertação em Belo Horizonte, não sei se vocês lembram disso. Já ouviu falar muito sobre isso. Então, no auge. Então ali foi um processo de libertação. Então duas coisas. Primeiro, Deus me guardou. Por mais que eles faziam trabalhos pesados, não aconteceu nada comigo. Os processos de dificuldade que eu falei aqui e tantos outros são um processo natural de Deus. Segunda observação é o seguinte: as pessoas precisam saber entender uma pessoa que sai da bruxaria, que entra na igreja. Porque os ataques na mente de uma pessoa dessa é muito forte. Não é normal. Não é uma coisa simples. A investida do diabo numa pessoa que era envolvido nisso é muito pesado, Então, se você não tiver pessoas preparadas, mas não é só uma preparação bíblica, não é só uma preparação de estudo, mas sobretudo uma preparação emocional para amar essas pessoas, você não vai ter êxito. Por quê? Porque um dos lugares que eu recebi mais rejeição foi dentro da igreja. Sério? Primeiro eu fui acolhido, depois eu fui rejeitado. Porque as pessoas não sabiam como lidar, né? Eles começaram a se entender. Ué, peraí, mas o cara chegou aqui endemoniado, agora já tá pregando. O cara chegou aqui endemoniado, agora já tá viajando para pregar. Então eles não conseguiam entender isso. E a gente tem que saber entender que o processo de Deus na vida de cada pessoa é diferente um do outro. Com certeza. Senão você mata uma pessoa que Deus está levantando. E está levantando para ajudar outras pessoas. Sim. Então, passei por essas duas fases e iniciei um processo quando Deus me chama para o ministério. Porque eu estava até então pensando que eu ia continuar sendo um empresário, vou mudar de ramo, vou fazer tal coisa, e vou ficar na igreja, mas que eu iria ficar ali. Foi quando Deus me chama para o ministério, para que eu pudesse literalmente exercer ali o ministério. Até mesmo pelo seu know-how, pelo seu conhecimento na área empresarial, você acreditou assim, da mesma forma que eu utilizei isso daqui para o mal, agora eu vou utilizar para o bem. Vou utilizar para o bem. Como tem muitos empresários que contribuem para a obra e para o reino do Senhor. Só que o que o Senhor queria com você era exatamente essa área de libertação, essa área de pessoas
resgatadas deste mundo. E quando você percebeu que essa era a área que você precisava investir? Como que o Senhor falou com você? Como foi essa situação? Então, aí nesse processo da conversão, que eu comecei a estudar muito, fazer curso, estudar, né? Naquela época lá, estava muito também forte na Neuza Itioca, a doutora Neuza Itioca. Então, quando ela vinha aqui, eu ia nos congressos também. Eu lembro que ela pegou meu questionário de libertação lá, eu fui o primeiro, né? Tinha 1000 pessoas lá em Betim. Não, esse aqui é o primeiro, que o meu era o mais grave. Então, ali passou um período, eu estava dentro do culto um dia e Deus me chamou para o ministério. Aí eu entrei em conflito, né? Mas aí Deus falou comigo assim de forma muito forte, que eu não era para ser um empresário, ou para ser uma pessoa que fosse um comerciante, ou um profissional liberal, ou um autônomo, que ele me queria no ministério. E ali eu não podia mais trabalhar. Eu fiquei por conta de ficar na igreja como obreiro. Eu fiquei na igreja como obreiro, terminei o seminário, aí depois eu fui líder do Ministério de Libertação, depois eu fui consagrado a evangelista, depois aí eu fui consagrado a pastor. Fui consagrado a pastor e chegou um momento lá na igreja que eles não queriam mais a libertação. Eles não queriam mais a libertação. Até então ali foi bom, mas eles não queriam mais a libertação. E aí eu falei, não, eu não tenho como fugir disso. Você fala, a liderança não A quis liderança mais? da igreja não queria mais, né? Eu estava tomando outra direção na visão da igreja. E aí eu entendi, né? Respeitei a decisão, tanto é que sou amigo deles e amo a igreja, nós somos amigos. Mas aí eu tinha que tomar o meu rumo. Por quê? Porque a responsabilidade e o encargo que Deus me deu foi nessa área. Deus me chamou para essa área, um chamado específico para essa área. Então não adianta eu querer ter outra área, não adiantava eu querer, porque Deus me chamou específico para isso. Então não tinha como, eu até queria. Meu sonho era ser do louvor, né? Eu acho que todo pastor sonha em ser do louvor. Aí eu brinco com os milagres que eu só canto parabéns lá no púlpito e tá tudo legal. Não, eu canto, de vez em quando atrapalho o louvor, pego o microfone lá e canto, porque eu gosto. Eu falei, nossa, era para mim ter sido do louvor, né? E aí nessa que eu saí da igreja, que foi uma coisa assim tranquila, não foi muito suave, porque você nunca quer sair de um lugar onde você gosta das pessoas. Com certeza. Né? Mas já era um propósito de Deus também. E aí eu saí, passei um tempinho ali junto com o pastor Jorge Linhares na Getsemane, mas também não era o que Deus queria, porque Deus queria que eu tivesse uma igreja de libertação. Voltada específica à libertação. E eu não queria abrir igreja, não era um projeto meu abrir igreja, porque nessa altura do campeonato eu já viajava muito. Eu viajava fazendo os cursos, eu viajava pregando, eu viajava dando suporte para igrejas, né? Nessa questão da libertação. Até hoje eu ainda viajo, mas naquela época era mais. Então eu tinha um culto na terça-feira, viajava, voltava, atendia durante a semana, sexta-feira eu viajava, segunda eu chegava para a igreja atender as reuniões normal da igreja local. Sim. E eu queria essa estrutura para ter feito lá, né? Mas aí Deus queria uma igreja de libertação. E ele foi conduzindo isso, que era o que eu estava fugindo o tempo todo, eu não queria. Mas aí não teve jeito. Chegou um momento que não teve jeito. A gente entrou numa situação, sabe quando Deus vai te encurralando ali? Sim. E aí você não tem para onde correr. Então aí a gente começou os cultos com até uma pastora, a pastora Giselda, que começou a igreja comigo e com minha esposa, né? Hoje ela já não está mais aqui. Tá lá no céu, lá, fazendo festa no céu lá. E aí nós começamos a Face do Leão. Começamos a Face do Leão. Aí nasceu a igreja. Aí nasceu a igreja Face do Leão, né? Igreja que nasceu ali na floresta. A gente tinha um local onde eu dava cursos e treinamentos ali. Nasceu a igreja ali. Dali nós fomos para Piauí, onde era uma igreja do pastor Sóstenes. E depois a gente veio aqui para São Bento, onde a gente está lá agora. Nasce a Face do Leão. Foi difícil para mim digerir, né? Mas depois não teve jeito. Aí eu tive que aceitar e respirar. E minha esposa, a pastora Maria, embora. Então bora. O que a gente vai fazer? Embora. Tem jeito. Uma dificuldade em entender o Ministério de Libertação, porque eu era muito focado nisso. Eu tinha que responder o que Deus tinha feito comigo. O chamado eu tinha que responder. Então eu comecei a estudar sobre libertação. E o meu objetivo era o culto de libertação, um acampamento de libertação, escola de libertação, treinamento de libertação, guerra espiritual, batalha espiritual, cura, ensinando e ministrando. Aí nasce a Face do Leão. Foi quando a gente desenvolveu todo esse processo. Ainda estamos, né? Estamos aí no início.
de uma caminhada longa pela frente. Ah, você falou algo muito interessante. Eu queria que você explicasse um pouco mais. Você disse que o sangue é uma moeda de troca no mundo espiritual? Não, o sangue é uma moeda do mundo espiritual. Uou. O sangue se compra e se paga. O mundo espiritual, ele se movimenta pelo sangue, né? Jesus pagou, ele nos comprou pelo sangue. Porque a gente estava lá debaixo do governo das trevas. Então, no mundo espiritual, o sangue é a moeda. No Brasil é o real, dólar, Sim. euro. No mundo espiritual se compra, se paga. Tanto é que o nosso pacto com Jesus é um pacto de Sim. sangue. Sangue da nova aliança, né? Por quê? E o diabo copia tudo, a gente sabe que ele Sim. copia. Então, as pessoas envolvidas nos pactos mais pesados têm que ter sangue no meio. Você bebe sangue, você corta para dar o sangue, né? Sempre é o sangue. Sempre é o sangue. Existem as coisas normais do dia a dia que o povo faz, não sei o que, mas pactos tem que envolver sangue. Tem que envolver sangue. Uou. Uma coisa também que eu acho muito importante a gente abordar aqui, e eu gostaria até de te fazer essa pergunta, envolvendo também sangue, né? Que a gente sabe que nesse ato acaba tendo também isso. Qual que é a importância e qual o impacto que é gerado quando um casal ou um casal de namorado, alguém que se encontra, tem relação sexual antes do casamento? O que implica isso no mundo espiritual? Então, rapaz, quando a gente fala de relação sexual aos olhos da sociedade, é uma coisa normal, né? Ah, você tem que viver, você tem que ter prazer, etc e tal. Quando a gente vai para o entendimento espiritual, a gente vê que a relação sexual foi criada por Deus, Sim, é bom né? enfatizar. Mas para ser feita dentro do casamento monogâmico, para dar prazer, para gerar o sexo, para gerar os filhos e etc e tal. Então, o sexo é de Deus, o sexo é bom, foi Deus que criou, Sim. mas foi feito para dentro do casamento. O sexo antes do casamento, que a Bíblia chama de prostituição. Qualquer relação sexual ilícita, a Bíblia chama de prostituição, né? Prostituição, biblicamente, não é só quem prostitui por dinheiro, quem prostitui por prazer, né? É prostituição também. A prostituição e toda relação sexual tem derramamento de sangue, não só na virgindade, mas também ali na relação sexual. Vasos sanguíneos são rompidos tanto no homem quanto na mulher. Por isso que as doenças sexualmente transmissíveis são transmitidas. Uou. Então, na relação sexual, o que o diabo quer é o sangue. Porque o sangue é que traz a força para ele, a energia para ele. Então, as pessoas, quando elas se relacionam sexualmente antes do casamento, elas estão inseridas em 3 situações. Primeiro, uma aliança espiritual por causa do sangue. Onde tem sangue tem aliança, oh, coisa boa. Viu? Uma aliança espiritual, porque onde tem sangue tem aliança. Então, o espírito é afetado. Você tem aliança espiritual, você tem a alma e você tem o corpo. Porque o corpo, a alma e o espírito ali, né? É afetado. A aliança espiritual vai ter em toda relação sexual. Toda pessoa que você se relacionou sexualmente com ela, você tem uma aliança com ela. Isso quer dizer o quê? Os dois se formam só carne. Então, se uma pessoa tem determinado tipo de espíritos que ela pactuou, esse espírito passa a fazer parte da vida da outra pessoa. Meu Deus. Então, você se relacionou com uma mulher. Se você tinha pactos com determinados espíritos, aqueles espíritos passam a ter influência sobre aquela outra pessoa. A aliança espiritual gera isso. E eu fico imaginando essas pessoas, né, que se acham, entre aspas, né, pegadora e vai se envolvendo com várias pessoas. Então o impacto é bem maior, né? Ah, muito maior. Quanto mais você se envolve sexualmente, mais você está entrelaçado ali em aliança com demônios, com espíritos malignos, né? E para você romper isso, como funciona? Então, aí a gente faz ministrações específicas, né? Orando, desligando a pessoa de práticas ilícitas, desligando dos parceiros sexuais ilícitos. E aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Entra para o lugar de arrependimento com Deus, porque Deus perdoa. Deus não é Deus de passado, Deus é um Deus de futuro, né? Então ele sempre perdoa os nossos erros do passado. Então é a pessoa se arrepender, colocar a vida em ordem e caminhar na presença de Deus. Pastor, por que o pecado da prostituição está ligado ao financeiro? A algo... Então, rapaz, a nossa vida era como se fosse, assim, as áreas da nossa vida é como se fosse aquela argolinha das Olimpíadas, uma coisa está ligada na outra, né? Então, a prostituição física é o mesmo pecado da prostituição espiritual. Eles são equivalentes.
Deus muitas vezes falava com Israel: Israel, você está se prostituindo em pedras, árvores, etc. e tal. Então, há uma analogia da relação sexual com a parte espiritual. Por isso que a igreja é a noiva. Né? E Jesus é o noivo, vai vir ter um casamento. Né? Então, quando Israel se prostituía com outros deuses, Deus condenava ele e o profeta diz que Deus ia diminuir a sua porção. Então, você tem ali a prostituição espiritual, como a prostituição física, traz consequências tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida financeira, quanto na sua saúde. São pecados equivalentes. Entendi. Aí tem que ter um podcast só disso. E isso é tão importante a gente mencionar porque realmente é uma das áreas onde as pessoas são mais atacadas, né? Mais atacadas. Porque é uma área que a sociedade vê como algo normal, natural, mas que tem um impacto muito violento no mundo espiritual e na vida daquela pessoa. Eu ouvi outro dia falar sobre um certo tipo de espírito. Se eu estiver pronunciando errado, o senhor pode até corrigir. Que é o sucubus, incubus. Incubus e sucubus. Isso. Explica um pouco quem são eles e qual a influência deles na vida da pessoa. Então, rapaz, essas entidades elas estão ligadas ao arquétipo de Lilith. Está lá em Isaías, capítulo 34, se eu não me engano agora. E no arquétipo de Lilith, ele exemplifica vários animais lá. E esses animais físicos, naturais, é uma representação de entidades espirituais. Eita. E nesse arquétipo de Lilith tem essas entidades, íncubos e súcubos. Para a mulher ele aparece de uma forma de homem, para o homem ele aparece na forma de mulher. E essas entidades, elas costumam visitar a pessoa à noite para ter relação sexual com elas. Eita. E isso, por mais que pareça alguma coisa cinematográfica, não é, né? Nos cursos que a gente faz lá, o que mais tem é pessoas que confessam, reconhecem isso, porque o ambiente é propício para isso. Você não vai sair falando por aí que você teve uma relação sexual com um demônio, ou que um demônio visitou a sua vida. Ninguém vai sair por aí falando. Né? Até porque é constrangedor. É constrangedor. Então, mas em um ambiente propício, Sim. que várias pessoas começam a ter a liberdade de abrir o coração, a gente identifica várias pessoas que tiveram envolvimento sexual, que foram violentadas por demônios. Eu me lembro que uma vez eu atendi um pastor, ele tinha tido um passado com homossexualismo, mas ele não acreditava muito em libertação, né? Ele era meio assim resistente, e um outro pastor convenceu ele a vir para fazer, pediu para me ajudar, nós fomos ajudar, e aí nós fomos fazer o mapeamento dele, preenchemos com ele lá o mapeamento que a gente faz, e no outro dia a gente ia encontrar para ministrar. Ele foi embora dormir, na incredulidade dele, meio assim, sabe? Nessa noite que ele dormiu, uma entidade visitou ele. Meu Deus. E uma entidade teve relação sexual com ele. Então ele chegou no outro dia em estado de choque na igreja, porque ele teve essa experiência de uma entidade visitando ele e tendo relação sexual com ele. Literalmente. Literalmente. Já sendo um pastor. Já sendo um pastor. É claro que tem a legalidade que ele estava dando. Sim. Né? Mas já sendo um pastor. Aí ele linkou a chave, né? É importante a gente entender porque, como a gente é uma igreja que trabalha essa área, é claro que a Face do Leão não tem só essa área. Sim. Nós temos o Ministério Infantil estruturado, de adolescentes, né? Diaconato, nós temos todos os ministérios lá na igreja muito bem estruturados. Mas como a gente tem uma área específica dessa área de libertação, é um encargo espiritual, né? Sim. A gente prega muito tema sobre isso. Porque tem gente que fala assim, você vai lá naquela igreja e manifesta o demônio. É porque lá a gente prega sobre isso. Né? A gente cutuca a onça com a vara curta mesmo. Então é claro que ele vai aparecer mais. Se você fala menos, ele vai aparecer menos, né? Não tem nada de pior nem nada de melhor. É a movimentação da igreja. Tem uma movimentação, um ambiente espiritual da igreja que é para isso mesmo, né? Que é justamente para mexer em áreas específicas da vida da pessoa, mais profunda, que muitas vezes não é um encargo de outra igreja. Então, obviamente, é que vão ter mais manifestações. Se não tivesse, é que era o problema. Daí é que a gente tava com problema, né? Mas como tem, o objetivo é justamente isso. Não que uma libertação tem que ter manifestação. Sim. Mas normalmente entidades que estão escondidas, elas vão ser incomodadas, vão ser despertadas ali. Porque tem entidade que fica na vida da pessoa há anos e não manifesta. E a pessoa na igreja. E a pessoa na igreja. Tô te falando, esse rapaz é pastor, casado, uma família, 2 filhos. E as tendências homossexuais dele é uma luta para ele. E isso estava ligado ao espírito que acompanhava ele. Eita. Entendeu?
mesmo depois de aceitar Jesus, ainda fica esses requisitos? Ou quando aceita Jesus, não é quebrada essas Então, maldições? rapaz, isso aí também é uma coisa muito interessante que muita gente não entende, porque o que acontece? Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura, você nasceu de novo. O novo nascimento é a realidade da nova criação, é o meu espírito ser recriado para que eu receba o Espírito Santo. Então eu passo a ser filho, uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo, que agora eu sou filho. Né? Mas o apóstolo Paulo escreve Efésios 2, vós sois salvos pela graça mediante a fé. Ponto. Sim. O mesmo apóstolo Paulo escreve Filipenses 2, que diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Eu recebo a salvação e tenho que desenvolver. O desenvolvimento da salvação não é no Espírito, porque o Espírito é instantâneo. Mas ele escreve em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o processo da salvação é instantâneo, eu vou desenvolvendo a minha mente, eu vou desenvolvendo as minhas emoções, porque o que eu penso determina o que eu sinto. Certo? E muitas vezes, nesse histórico de vida, você tem muito cárcere na mente, você tem muito cárcere emocional, que precisa ser quebrado. E vai sendo restaurado como? Pela palavra, pelo jejum, pela oração, por uma vida de adoração, né, que a gente tem que ter e etc e tal. Então, quando você converte, você começa um processo de reconstrução. No Espírito é instantâneo, sua mente vai sendo reconstruída, né? O apóstolo Paulo, quando converte, ele não tem a mente de Cristo, mas lá na frente ele fala, eu tenho a mente de Cristo. Porque antes ele tinha a mente de um judeu, rabino, da lei que perseguia a igreja, mas agora não, ele vai passando por um processo de transformação na mente. Quando a gente vai para o aspecto espiritual, é importante a gente quebrar esse paradigma, porque eu converti, sou uma nova criatura, estou num processo de transformação da minha mente, que é um processo de santificação, por isso que a libertação está ligada à santificação. Só que o demônio que andava comigo, ele vai sair da minha vida, certo? Do Mateus 12. Quando o espírito imundo sai do homem, ele vai para lugares áridos. Quando é que o espírito imundo sai do homem? Sai quando o homem morre ou quando ele converte. É quando o espírito... Certo? Porque o Espírito Santo vem. Morreu, ele acabou. Ou então ele converteu. Tem o Espírito Santo, ele sai. Só que ele sai, mas ele volta. Ele não sai e fala assim, ô pastor Rony, que bom que a gente andou junto esse tempo todo. Agora você está na igreja, eu estava lá no carnaval com você. Nunca mais eu vou te perturbar. Isso não existe. Ele vai sair, vai para lugares áridos, que é uma região espiritual, região de cativeiro. Os lugares dados. Voltarei para minha casa. Casa, território, casa, pessoa, casa, geração. Oikos no grego. Então ele volta para ver como é que está a minha vida. Então os demônios que saem da minha vida, volta e meia, vão voltar para tentar me derrubar. Isso é a guerra espiritual. E se não tiver, e se a pessoa tiver com o coração blindado em Cristo, ela tenta ir para a próxima geração. Se a pessoa estiver alinhada com Deus, vivendo uma vida de santidade, perfeito, não tem jeito. Mas aí ela vai tentar ir pro seu filho. Porque ele não quer sair da geração. É geracional. Essa é uma movimentação espiritual. Então você converteu. E você agora está caminhando com Jesus. Mas não quer dizer que o diabo nunca mais vai te atacar. Ele vai tentar te atacar. Ele vai tentar voltar para sua casa. Ele vai tentar voltar para sua vida. Ele vai tentar voltar para sua família. Ele vai tentar voltar. É por isso que a gente sempre peca nos mesmos pecados que a gente tinha antes. O diabo não vai botar uma coisa diferente. Você nunca usou droga, agora você vai cheirar cocaína? Muito difícil. Muito difícil. Você vai cair naquele que você era fraco. Porque é justamente ele quer voltar para continuar o cárcere e o ciclo de destruição. Essa é uma das movimentações espirituais que vem. Então, eu não estou imune. Eu estou numa guerra. Essa é a guerra espiritual. Quando fala assim, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, é isso aí. Quando a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, é isso aí. Então, não estou imune. Eu tenho que ter uma vida de santidade, eu tenho que ter uma vida de dedicação à obra de Deus, uma vida piedosa, de jejum, de oração. Senão, você vai ser atacado, engolido por isso aqui. Eu vi um vídeo seu lá no Instagram, que você explica quais são os 7 príncipes das trevas e a sua atuação. Você pode explicar um pouco pra gente sobre isso? Posso. Então, quando a gente fala de principado, tá fraquinho aí, né? Quando a gente fala de principado, de príncipes, o apóstolo Paulo fala, né? Nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo, força espiritual do mal nas regiões celestiais. Principado é uma patente, é um príncipe. Essa palavra no hebraico é roxa, aquele que é primeiro em cabeça, o cabeça primeiro, o chefe, que governa. Apocalipse fala que o dragão tem 7 cabeças, e nas suas cabeças 7 diademas, que são 7 coroas. Então,
O dragão, a antiga serpente. Então são 7 principais principados, que são os 7 governadores Eita. dele. São os principais. Tem mais principados. Quando você vai ver no livro de Daniel, vai falando que Miguel é um dos primeiros príncipes. Se tem primeiro, tem segundo, tem terceiro. Então, existem hierarquias aqui. Desses 7 principados, você vai ter ali aqueles que na Bíblia tem uma referência sobre eles, colocando-os como uma patente de autoridade. Você vai ver lá, primeiro, Rainha dos Céus. Rainha dos Céus. É rainha com letra minúscula, mas é Rainha dos Céus. Que está lá em Jeremias 7 e Jeremias 44, tá? É uma entidade que era adorada naquela época, Rainha dos Céus. Você não pode servir a 2 senhores. É senhor com letra minúscula, mas está referindo a Mamon como uma posição de autoridade. Sim. Certo? Ele está expulsando demônio por Beuzebu, maioral dos demônios, príncipe dos demônios, chefe dos demônios, dependendo da tradução. Então está colocando Beuzebu como uma posição de autoridade, ou seja, eles reconheciam que nas trevas Beuzebu era o maioral. Certo? Eles reconheciam que nas trevas Mamon é o maioral, rainha dos céus. Aí você tem Moloque. Moloque era cultuado com a coroa, que é uma entidade violentíssima, Moloque. Aí você tem Nimrod, porque aquele Nimrod caçador não era só caçador de caça de animal, caçador das almas dos homens. Nimrod. É o primeiro protótipo do anticristo, é Nimrod, que monta a cidade de Babel e a torre. A cidade e a torre. Babel, Babilônia. Babilônia não é uma coisa natural, Babilônia é um sistema de governo. Tanto é que, lá em Apocalipse, a Bíblia diz, caiu a grande Babilônia. Não é a Babilônia física, é a Babilônia espiritual. Todo o sistema do anticristo é fundamentado em Babel, na Babilônia, né? Em promiscuidade, em idolatria, bruxarias, feitiçarias, adoração a vários deuses e outras coisas mais. Então, Nimrod é o primeiro protótipo do anticristo, que passa a ser uma referência ali no contexto de uma rebelião contra Deus. Quando ele cria uma cidade, uma torre, ele queria vingar ali os seus antepassados, né, de Noé. Porque ele vinha da linhagem de Noé, e se tivesse outro dilúvio, ninguém ia morrer, porque ele queria construir uma torre para guardar todo mundo. A torre era um portal, uma coluna de iniquidade, um portal entre o céu e a terra, porque eles adoravam o exército dos céus. Você vai ver lá que ele adorava os exércitos dos céus. Então, você tem Nimrod, você tem Rainha dos Céus, você tem Mamon, você tem Baal, que é Baal-Zebub, você tem... Qual é o outro? Belpior. Não, você tem Moloque e você tem o que vai ser solto aqui agora, logo ali na frente, que é Apolion. Eita. Esse aí. Agora, debaixo desses aí, tem vários, né? A Rainha dos Céus governa sobre Jezabel, sobre Lilith. A Rainha dos Céus é muito violenta, ela governa sobre muita divindade feminina. E aí você tem hierarquias assim violentas de principados pesados. E cada uma tem um Uma segmento, uma área que ele ataca. Ou é uma região? Como é que Então, funciona? os príncipes são de região. Porque eles são como se fosse assim, né? Uma diretoria, né? Entre aspas. Aí você tem potestades, né? Que são entidades que já vai delimitando os territórios mais específicos. Debaixo dessas entidades aí, são milhares e milhares de anjos caídos. Aí eles subdividem em linhas. A área sentimental, a área financeira, Aí que a área vem pra espiritual. Aí vem porque já trabalha aqui, né? Aqui diretamente com as pessoas, com os seres humanos. Os anjos caídos. Já trabalha diretamente com os seres humanos. Quando a Bíblia fala em Daniel sobre o príncipe da Pérsia, É um principado. é um principado? É um principado. Tanto da Pérsia como da Grécia, né? Sim. Se você vai estudar a mitologia grega aos olhos espirituais, você fica horrorizado. Se você estudar na escola, assim, como uma coisa, é uma coisa. Mas hoje, quando você pega os olhos da Bíblia, você vai ver a mitologia grega, você fica horrorizado de como é, né? Grega e nórdica também, né? Thor, Nórdica tal. também. Os demônios. Esse mundo espiritual é uma coisa muito fascinante, né? Muito doido isso aí, muito. E eles têm, assim, uma estrutura tanto dos anjos de Deus, e a organização angelical, quanto dos anjos caídos das trevas. E esses demônios, eles são familiares? Eles vêm passando de geração? Então, aí dentro dessas hierarquias, você tem um segmento dos espíritos familiares, dos espíritos geracionais. É importante a gente explicar, para quem está nos assistindo, que um filho não paga pelos pecados dos pais, mas eles sofrem as consequências. Jeremias, né, que fala sobre isso. Se você hoje é um cara
rico e você perde tudo, seus filhos sofrem as consequências. Sim. Se você está morando aqui em Belo Horizonte e agora você vai ter que ir lá para a China, seus filhos vão sofrer as consequências. Eles não estão imunes às consequências. Então, os filhos sofrem as consequências pelas decisões dos pais. Sejam decisões naturais como decisões espirituais. Se você tem um pai que foi pactuado com a entidade, essa entidade recebeu uma legalidade sobre a família, de atuação sobre a família. Não só sobre a família. Se eu tenho um pacto com a entidade, se essa xícara é minha, ele tem influência sobre essa xícara. Tanto Tudo do que é mundo, seu. tudo que é meu. Tanto Cara, é que o reino espiritual é assim, né? Deus quer governar sobre tudo que é nosso. Sim. Não existe democracia, existe reino, né? Então, no mundo espiritual é reino. O reino quer dizer que o rei manda em tudo. Então, você é mordomo, né? Você não é dono. No reino você não é dono de nada. É por isso que Jesus é o nosso dono e dono de tudo que nós temos. E o diabo copia tudo isso. Então, se você tem uma pessoa, seu pai, seu avô, ou você que fez um pacto com o diabo, você tem um pacto com ele, porque é assim que funcionam as alianças, você é dele e tudo que é seu é dele também. meu Então Deus. ele pode tocar em tudo que é seu também. Entendeu? A maldição hereditária ali existe? Então, aí esse conceito de maldição hereditária, eu entendo dessa forma que eu estou te falando, né? Muita gente ensina maldição hereditária. O que eu entendo disso? Você, um avô tem um pacto com a entidade. Essa entidade está na família. Essa entidade vai tentar destruir a vida do filho, a vida do neto, a vida do bisneto. Você não paga pelos... Porque a maldição hereditária diz assim, seu pai fez, você vai pagar. Você não paga. Você sofre consequências. Essas consequências estão associadas ao mundo natural e ao mundo espiritual. Ao mundo natural, seu pai era rico, perdeu tudo, você sofre consequências. No mundo espiritual, as entidades que ele pactuou vai tentar entrar na sua vida. É tipo uma influência, Uma então, influência. hereditária. Então, por exemplo, você tinha um avô que era alcoólatra. O seu pai é alcoólatra. Não quer dizer que você vai ser alcoólatra, mas, contudo, todavia, entretanto, quer dizer que na sua família tem uma linhagem de espíritos de vício. Uou. Pode Tem. ter uma tendência a virar isso. Pode ter uma tendência ao vício, não necessariamente no álcool, mas pode ser o jogo, pode ser vício em Uou. sexo, pode ser vício em pornografia. Porque o espírito que opera naquela família é um espírito de vício. Então, você não necessariamente vai ser um alcoólatra, você está sujeito a uma influência espiritual de um demônio ou de uma legião, óbvio, que vai tentar influenciar você para te levar para o vício. Por quê? Porque ele continua na família enquanto você quiser continuar alimentando ele. E a forma que você não alimenta mais é alimentando o próprio espírito com as armas espirituais, no caso do jejum, oração. Ou tem mais alguma que dá pra gente fazer pra se livrar desses? Então, aí o que acontece? Quando você se converte, você está quebrando o pacto com essas entidades, certo? Então, ó, eu renuncio, agora eu entrego a minha vida para Jesus. Jesus manifestou para destruir as obras do diabo, então agora você faz uma aliança com Jesus. Agora você vai ter que quebrar todos os pactos que você fez. Esses pactos que eu vou quebrar não tem nada a ver com salvação. Eu estou salvo. Sim. Salvo pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Salvação. Está resolvido. Só que agora nós estamos falando de vida, do dia a dia. Essa entidade que estava na sua família, que vinha destruindo por causa do álcool, a vida do seu avô, a vida do seu pai, ela vai tentar entrar na sua vida. Para ela não entrar na sua vida, a mosca não pousa em fogão quente, né? Ela vai tentar fazer com que você seja encaminhado para o vício de alguma coisa. Como é que você vai conseguir vencer essa inclinação da iniquidade geracional? É com a sua vida com Deus. Por isso que a libertação não é só expulsar o demônio de uma pessoa. Tem que ter Bíblia, tem que ter jejum, tem que ter oração. Tem que ter um pós. Tem que ter uma vida com Deus e tem que ter ministrações específicas nessa área. Entendeu? Então, por exemplo, eu faço uma ministração específica só de vício. Então, você nunca teve vício nenhum na família, você nunca teve nada, isso nunca foi o seu problema, você não vai sentir nada, mas o outro vai. Porque para você não é importante, mas para o outro vai. Então, aquele demônio de vício manifesta. Por quê? Porque essa entidade teve acesso ali. Que atua nessa área. Que atua nessa área. Aí a gente tem as ministrações coletivas e as ministrações individuais, onde a gente faz um mapeamento individual da pessoa, para identificar quais são as possíveis bases de legalidade geracional e de legalidade pessoal que pode dar acesso a esse espírito entrar. Então ele saiu, mas ele volta para ver se tem porta aberta. O que a gente tem que fazer? Fechar as portas.
A gente vai continuar sobre esse assunto, que é muito interessante. Tem muitas pessoas que são alcançadas e libertas através do conhecimento, na verdade, libertas. Através de Cristo, através do conhecimento. Mas antes, a gente vai dar uma pausa aqui só para falar sobre os nossos patrocinadores, os colaboradores que têm nos apoiado e nos ajudado nessa caminhada. E nós temos como colaborador desse projeto, né, a Doceria King, que vem trazendo doce, bolo para festas, docinhos. Você que precisa, né, de bolo para festas, docinho, não tem outra. Doceria King é a melhor da região. Então, você que precisou, entre em contato com ela. A Raíra vai te atender com muito carinho. Eu tenho certeza, né, que ela vai suprir as suas expectativas. Porque realmente, pastor, é fenomenal esses doces, esse bolo que ela fez. Inclusive, ela até mandou, né, um bombom pro senhor. Aqui o senhor... Tô podendo comer bombom, Essas não, trufas. eu faço um bombom, mas não vou rejeitar, porque é tão gostoso assim. Aí, ó, passa esse dele pro Silas. Silas. E essas trufas, né, para quem nos acompanha, sabe que elas são bem famosas, né? A gente tem vendido essas trufas e graças a Deus tem nos ajudado com esse projeto, né? E pastor, você vai comer esse aí e o senhor vai me ligar querendo mais. Porque realmente, né, é uma mulher de Deus que trabalha e aí com certeza, né, faz, né, produtos de qualidade. Então precisou bolo para festa, docinhos, né, bombons, não tem outra. Doceria King. E agora eu quero falar para você sobre a Giza Presente Perfumaria. É uma área toda voltada para quem quer dar um presente especial para alguém que é especial. Então ela trabalha com a área de cosméticos, com hidratantes, Eudora, Avon, Jequiti, todas essas áreas de Natura, todas esses perfumaria, toda voltado para essa área ela tem de pronta entrega para te entregar. Então, eu gostaria que você entrasse no Instagram dela, lá tem toda a gama de produtos, como você adquire, e eu quero te dizer, é alta qualidade com preço baixo. Então vai lá, você que quer dar um presente especial. E também ela trabalha, pastor, com canecas personalizadas. Eu amo ganhar caneca. Às vezes eu vou pregar em algum lugar e eu sou presenteado com uma caneca, eu fico super honrado. No meu último aniversário, minha esposa me deu e ela comprou até lá na Giza lá. Ela montou uma cesta muito legal e eu me senti muito especial. Então você que quer dar um presente especial para uma pessoa especial, não tem outra. Giza Presentes e Perfumaria. Que bom, né? E voltando aqui, né, pro nosso assunto, né, antes que você quiser tornar-se um patrocinador, um colaborador dessa obra, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo todo o endereço, todo um contato para que você possa, né, entrar em contato com a gente, para que você possa divulgar a sua marca e abençoar, né, esse projeto para que mais pessoas possam ser alcançadas e sejam transformadas pelo poder do Espírito. Galera, estamos de volta aqui e eu tenho uma pergunta muito especial para perguntar para o senhor. O que são os altares malignos e como eles são levantados? Então, rapaz, os altares, um altar é um local de encontro, né? Um local de aliança. Abraão levantou os altares, Noé levantou o altar, então altar é um local de encontro, de sacrifício. Existem várias formas de se levantar um altar, né? Nós, no meu caso lá, a gente cercava a cidade e fazia os altares de sacrifício de oferendas nos 4 cantos em volta da cidade, para que essas entidades pudessem vir receber e influenciar aqueles eventos que a gente estava fazendo. Uhum. Então o altar tem que ter um sacrifício, vai depender da entidade, você vai ter os elementos ali que ela vai querer receber, mas não se levanta um altar sem sangue. Por isso que tem que ter o sacrifício de sangue, dependendo do envolvimento da bruxaria, da feitiçaria, sangue de animais, sangue de menstruação. Sério? Muitas linhas de bruxarias, como o Ica, por exemplo, a menstruação é sagrada, né? Então você tem sangue de menstruação, você tem sangue de animais, você tem sangue humano. Eu já ministrei uma libertação de uma satanista, que eles faziam pentagrama com sal, pentagrama com sangue também. Eles faziam pentagrama com sangue. E, pastor, as pessoas levantam altares malignos sem saber? Assim... Fora esses trabalhos, né? Levanta, né? Porque às vezes a gente faz muita coisa pela tradição cultural sem saber que a gente tá fazendo assim uma coisa errada, né? A gente vai fazendo na emoção, vai fazendo o que um fala para fazer, o outro fala. E você vai tendo aquela tradição regional, uma tradição familiar. E você vai levantando altares, vai fazendo pactos, vai
Vai fazendo coisas que aparentemente são simples, mas espiritualmente são comprometedoras. Isso acaba influenciando na sua vida. Total. E às vezes você não entende o porquê que tá acontecendo, né? Talvez são Nem altares entende. e portas abertas. E portas abertas, isso mesmo. Você levanta altares e os altares estão conectados com os portais. Eita. Porque quando você levanta um altar, você está conectando alguma entidade. E essas entidades movimentam pelos portais, de acordo com a cidade, a região, e de acordo com aquilo que você está fazendo, né? Quando Moisés levantou vários altares, né? Moisés não, Abraão. Abraão levantou vários altares ali, e ali ele estava fazendo a conexão com Deus. Mas quando ele chega ali, que ele levanta os altares, que ele corta os animais em banda, lembra disso? Uou. Então ali você vê que uma ave de rapina veio, ele enxota a ave de rapina, mas Deus manifesta naquele altar. Fala, Abraão, você vai morrer em ditosa velhice, sua descendência vai ser peregrina na terra, você não vai entrar na terra, né? Mas a sua descendência vai ser peregrina na terra, até que se cumpra a medida da iniquidade dos amorreus, na 4ª geração, ou seja, 400 anos. Abraão, Isaac, Jacó, José, Egito, 400 anos, aí depois é que eles voltam para cá. Então ali abriu-se um portal e uma manifestação de Deus, porque ali era um altar onde o sacrifício e o sangue, que naquela época da lei era exigido, hoje a gente não precisa mais, é bom a gente frisar isso, né? Hoje não precisa mais sacrificar animal. Jesus morreu, o Cordeiro de Deus, então não precisa mais. Mas a gente levanta altares. Isso abre as E esses altares que eu e você levantamos, o sacrifício somos nós, né? Uou. De santidade, sacrifício Sim. de entrega. Sacrifício são frutos dos lábios que confessam o nome de Jesus. Então, quando você entra pro seu quarto e você fecha a sua porta, que o seu pai que te vem em secreto te recompensará, ali você está levantando um altar, que é um lugar de encontro, de relacionamento, de intimidade com Deus. Então, aquilo que era literal no Velho Testamento, agora passa a ser somente uma referência do nosso encontro com Deus. Sim. E esses portais e esses altares, eles são levantados. Como que são fechados? Como que são quebrados esses altares? Tem uma forma correta de fazer? Como que funciona? Então, aí vai depender do contexto do altar, né? Vai depender do contexto, do histórico da região, do histórico da cidade, do histórico do altar, o propósito daquilo ali, qual o objetivo daquilo ali. Então, vai depender muito do contexto onde aquilo ali foi aberto. Mas a igreja, nós temos autoridade para fechar os portais das trevas e estabelecer portais do reino de Deus, onde movimentação angelical ela é liberada, né? Quando você olha para algumas nuvens no céu, tem nuvens no céu que você olha, que você acha que é rastro de avião, tem muitas situações dessas que é movimentação angelical. Eita. E pouca gente sabe disso. Sério? Porque muitos anjos se movimentam, né, nessa transição. Você não lê Daniel que o príncipe do reino da Pérsia resistiu ele lá? Aí vem Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, furou, ele veio trazer. Então tem uma movimentação. Terceiro céu, segundo céu, onde está o trono de Satanás, está no segundo céu. E você tem o primeiro céu, que é esse que a gente vê do sol, da lua e das estrelas. Atmosférico. Atmosférico. Você tem o segundo céu, que é príncipe da potestade do ar, né? Que é justamente ali, as regiões celestiais. Uou. E acima você tem o paraíso, o terceiro céu e tudo mais. E esses altares que as pessoas levantam antes de ir para a igreja, eles têm que ser fechados, né? Para uma nova movimentação na igreja. O ideal é isso, entendeu? Isso que eu falo. Toda porta que você abriu no passado, todo altar que você levantou no passado, toda aliança que você fez no passado, ela tem que ser revogada. Sim. Isso não tem nada a ver com salvação. Nós somos salvos pela graça, é importante frisar isso. Isso tem a ver com a minha vida. Então, um exemplo prático, né? Você fez um pacto lá atrás para ganhar dinheiro. Quando você fez um pacto, você levantou altares com essas entidades, você deu acesso a essa entidade a entrar na sua vida. Sim. Você converteu, entregou sua vida para Jesus e você está salvo. A entidade vai tentar voltar para cá de novo. Então, o que você tem que fazer? Quebrar. Ela entra através desse altar? Ela entra através desse altar se você continuar tendo as mesmas práticas, dando a legalidade. Então, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, Sim. você entregou sua vida para Jesus, você tem que agora colocar sua vida na luz. Sim. Presta atenção. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. E a sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, a chave é a confissão. O reconhecimento que errou,
que aquilo não agrada a Deus, se renunciar, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então aqui tem duas palavras. Primeiro é o perdão, depois é a purificação. Ah, eu pequei, Deus me perdoa? Perdoa. Claro que ele perdoa, mas e a purificação? Eu tenho que tirar a sujeira. Porque onde tem sujeira vai ter rato, vai ter barata, vai ter mosca. Verdade. Então a confissão do pecado, se andarmos na luz, não é estar na luz aqui. É andar na verdade. Andar na luz é andar na verdade. Andar na verdade não quer dizer que você não erra. Quando você erra, você fala a verdade. Por quê? Porque dentro de você tem o espírito da verdade. Então, se andarmos na luz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, reconheço que isso é errado e não quero fazer mais porque a minha vida está em Jesus. Certo? Essa é a diferença. Então, se você não anda na luz, você pode até pregar sobre Jesus, mas você não tem um respaldo dele, porque você não anda na luz. Isso é a diferença de um palestrante para um ministro do evangelho. Você pode ter uma pessoa que palestra sobre a Bíblia, que palestra sobre café, que palestra sobre chocolate, que palestra sobre aqui o ar-condicionado. Você pode ter pessoas que palestram sobre qualquer tema, inclusive sobre a Bíblia. Mas quando eles saem dali, eles não têm uma vida com Deus. Então ele é só um palestrante. A diferença de um ministro e de um profeta não é quando ele está ali pregando, é a vida. É uma vida de santidade, é uma vida de renúncia, é uma vida em que você quer agradar a Deus, é uma vida que vive pautada na Bíblia. Por isso que você vê um bocado de palestrante dizendo que é crente, então ele chega aqui e dá uma mensagem bonita, quando ele sai daqui, ele manda o cara tomar naquele lugar. Por quê? Porque ele não tem uma vida com Deus. Ele tem um conhecimento, é inteligente, tem uma técnica, ensina, tudo bem por isso, nada demais contra isso. Mas o que determina mesmo o profeta de Deus não é o que ele fala bonito, é o que ele vive. Eita. E é por isso que a gente precisa andar na luz. Porque a luz é a verdade. Então, quando eu erro, porque eu vou errar, você vai errar. Você está aí me assistindo, você vai errar, não tem como não errar. Mas quando eu erro, eu não escondo a sujeira debaixo do tapete. Eu falo a verdade. Então, se eu falo a verdade, eu reconheço minhas fraquezas, minha dependência de Deus. E isso é sinal. A confissão de pecado é sinal de que você está sendo curado do orgulho. Isso é muito importante o senhor falar, porque é uma das áreas onde o inimigo, né, Darby, ataca muito. Porque a pessoa erra, a pessoa talvez é imatura na fé, neófito na fé, né, chegou ali agora, e o diabo vem acusando ela, dizendo que ela não pode mais estar naquele ambiente, dizendo que Cristo não quer mais ela. Aí a consciência de que, sim, nós todos vamos errar, como o senhor disse, mas quando a gente reconhece, quando a gente direciona para Deus a nossa fraqueza, ele manifesta a graça dele em nós e a gente consegue a purificar. Então é importante você que está nos assistindo, talvez o inimigo tá nesse exato momento te acusando, dizendo para você que você não é mais bem-vindo numa igreja, em uma congregação. É mentira do diabo. Você tem que voltar para a igreja, porque é lá que você vai ser lapidado, você vai sair, você vai chegar lá mais parecido com Adão e vai sair mais parecido com Cristo. É nesse processo de libertação, né, pastor? É isso aí. Inclusive é isso, né? Porque as pessoas acham que a libertação é só expulsão de demônio, né? Eu brinco lá que se fosse só expulsão de demônio, a gente prendia a pessoa nesse banheirinho aqui, botava um som, né? Sai capeta e pronto. Mas não é só isso. O conhecimento da palavra, o conhecimento dos princípios espirituais, de uma vida com Deus, É isso. que não é só ali naquele momento, mas pós aquele momento, é fundamental para você entender que a libertação está ligada ao processo de santificação. Sim. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu quebro os altares das trevas, entrego a minha vida para Jesus, entro no processo de santificação e sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu vou levantar altares para o Senhor agora. E aí a minha vida de santidade vai atrair a presença de Deus. Há uma confusão aí, né? Porque as pessoas pensam assim, eu tenho que ser santo para ser salvo. Mas na verdade é o contrário. É o contrário. Eu sou salvo, é por isso eu vou manter uma vida em santidade. Porque é uma característica de alguém que recebeu o Espírito Santo dentro dela. Então é de forma incoerente dizer que alguém que tem o Espírito Santo não vive em santidade. Porque o próprio Espírito conduz à santidade e à lapidação dia a dia, né, Dá? Com certeza. Isso aí mesmo. Pastor, a retaliação, ela existe? Então, rapaz, eu tenho minhas restrições com essa teologia de retaliação que Eu existe também. por aí, né? Eu vi um tanto de gente, cuidado com retaliação disso, retaliação daquilo, retaliação daquilo outro. A questão toda é o seguinte, a Bíblia diz, né? Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, Lucas 10:19. sobre toda a obra do inimigo e absolutamente nenhum dano vos causará. Ponto. E ela frisa, né? Absolutamente nada. Absolutamente. Então, o que acontece?
O que essas pessoas chamam de retaliação, você tem que entender o seguinte: eu não acredito nesse trem de retaliação. Eu acredito em duas coisas. Primeiro, se eu tiver com uma brecha de pecado, eu vou ser contra-atacado. Normal. Certo? Mas nem todo mundo que está sendo contra-atacado é porque está com uma brecha de pecado. Porque existe uma coisa que se chama patente de autoridade, jurisdição de autoridade. Sério? Então, o que acontece? A minha patente de autoridade, a sua patente, a minha patente, ela vai crescendo à medida que eu vou sendo provado e aprovado. Uma pessoa que converteu agora não tem a autoridade que o pastor tem. Não é porque ela é melhor, nem porque você é pior, nem porque é melhor, não. É porque a pessoa tem que ser experimentada, provada na sua vida com Deus, na sua santidade, na sua renúncia, Sim. né? Que é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é a renúncia. A renúncia gera autoridade. Essa autoridade é diferente de uma pessoa para outra. Todo mundo está salvo, ninguém é melhor do que ninguém, mas você não tem a mesma autoridade que o apóstolo Paulo tinha. Sim. Certo? Você não tem um nível de renúncia. Eu não tenho um nível de renúncia que ele tinha. Então a autoridade dele é maior e, consequentemente, o avanço dele no reino é maior, porque o nível de renúncia é maior. Então, se eu vou colocar a mão no lugar que eu não estou habilitado, eu tomo pancada. Entendeu? Mesmo estando em Cristo? Mesmo estando em Cristo. Pancada por causa da patente de autoridade e pancada por causa da geografia. Então você tem uma geografia que Deus te comissionou e dentro dessa geografia ele te dá um nível de autoridade. Isso quer dizer o seguinte, que eu não sou super-homem, nem Mulher Maravilha gospel. Você tem que saber até onde é o seu limite, em tudo na vida. Tanto dentro da hierarquia da igreja, como na hierarquia do reino. Então não é todo mundo igual no nível de hierarquia. É todo mundo igual para a salvação, todo mundo igual para o amor de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Mas de autoridade, você não pode querer ter a mesma autoridade que o outro, porque não tem. Não Foi adianta. adquirida durante uma vida de dedicação e entrega. Isso. Não existe uma pessoa que está lá com uma vida cheia de brecha de pecado tem a mesma autoridade que a sua. Isso não existe. Ah, mas eu estou dentro da igreja. Mas não existe. Entendeu? A renúncia, o fruto, uma vida que vai sendo crescente de renúncia, vai gerando em você um nível de autoridade. Que na prática, se Deus me der uma autoridade sobre o continente africano, eu tenho autoridade para ir lá e movimentar. Se Deus não me der, eu não tenho. Porque ele é que determina. Paulo fala, né? Eu não fui além da jurisdição que foi determinada para mim em Cristo. Sim. Então existe uma jurisdição para mim. Existe uma jurisdição para você, existe uma jurisdição para você, existe uma jurisdição por Rafa ali. E a gente tem que caminhar dentro do que Deus estabeleceu para mim. Quando eu passo o limite, aí entra a arrogância, ou soberba, né? E aí essa soberba passa a ser uma porta de vulnerabilidade que o diabo ataca. Agora, se você tá dentro do propósito de Deus, dentro da esfera de Deus, você pode ir, expulsar demônio, curar enfermo, pregar o evangelho. Sabe o que vai acontecer com você? Nada. Nada. Entendeu? Por quê? Porque você está dentro daquilo que Deus te chamou, do chamado, do propósito. Ou seja, você está dentro do centro da vontade de Deus, que é o mais importante. Porque se Deus não guardar, né? É. Em vão vigia sentinela. Existe evangelista que é evangelista de um bairro, existe evangelista que é evangelista de uma cidade, existe o evangelista que é evangelista de uma nação, existe o evangelista que é evangelista de um continente, existe o evangelista que é um evangelista mundial. Você vai ver, Billy Graham teve repercussão mundial, mas nem todo evangelista tem. Por quê? Então existem níveis. Exato. Níveis de autoridade. Eu acho daí a maior importância, né, é a pessoa, o ministro, né, independente do seu encargo, ter um dos maiores dons que é o discernimento. Isso é não só o discernimento de espírito, mas o discernimento da vontade de Deus sobre a sua vida. E para aquela época e para aquele momento. É Exatamente. isso aí. É o discernimento do tempo e do modo, né? Porque para todo tempo Deus tem um propósito. E é importante ter essa visão, porque aí você consegue... é o que o senhor disse, você não infringe algo que não é pra você infringir, e você ainda faz aquilo que o Senhor te colocou e te chamou para fazer. Isso aí. Eu tenho uma dúvida aqui, que acredito que é uma dúvida de grande parte do pessoal que está assistindo. E eu ouvi o senhor também falar algo sobre isso, que é qual é a diferença entre possessão, opressão e oposição? Isso também é importante. Porque a gente tem que separar isso, porque senão você está expulsando demônio de uma coisa que não é, né? A possessão é quando o demônio, o nome já está dizendo, se aposta da pessoa como gadareno. O gadareno foi possuído por aquele espírito, aquela legião. Jesus expulsa,
como ele era possuído, ele não tinha controle sobre as suas ações, nem as suas decisões. O espírito jogava ele para lá, para cá, para lá, aquela confusão toda. Possessão destrutiva. Certo? Existe um outro tipo de possessão, Atos capítulo 16, versículo 16, que é a jovem que tinha um espírito de adivinhação, ela era possuída por um espírito. Mas o espírito possuía ela, mas não destruía ela, usava ela para avançar o reino de Satanás. Certo? É diferente do gadareno. O gadareno não fazia nada, ele só sofria. Mas a jovem de Atos capítulo 16, versículo 16... Ela movimentava uma nação. Né? Ela movimentava uma nação. Ela era possuída, ela era escrava dos dois aspectos, natural e espiritual, e movimentava uma nação. Então ela era possuída. O de cara possuído para destruir. Então, aí você já aprende uma coisa. Nem todo mundo que o diabo possui, ele quer destruir. Porque se ele destruir todo mundo, ele vai usar quem? Entendeu? Então aqui ele usou aqui. Por isso que o apóstolo Paulo expulsa o demônio e é preso. Quando Paulo e Silas estão na prisão, em Atos 17, não foi porque eles roubaram, mataram, foi porque eles expulsaram o demônio. Né? Quando eu vejo esse versículo, eu fico tremendo. É verdade. Como, né? Então eles expulsaram o demônio. Então isso é a possessão. Possessão, essas duas coisas. A opressão são ataques de fora para dentro na mente. A opressão. A Bíblia diz, a opressão faz endoidecer até o sábio. Existem 7 níveis de opressão. Mente, o que você pensa determina o que você sente. Se os seus pensamentos foram tomados pelo medo, você vai começar a sentir medo e sua reação vai ser de medo. Ou você corre ou você paralisa. Então, a opressão, a Bíblia diz em Atos 10, 38, assim como Jesus saiu por todo lado, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, oprimidos do diabo, né? Essa opressão, ela pode ser uma opressão simples, de você deitar na sua casa e não conseguir dormir, de ataques na sua mente, de ataques na sua mente, de ataques na sua mente. Essa opressão pode ser uma opressão mais complicada, de você começar a ter uma mentalidade de rejeição. Por exemplo, opressão que gera rejeição. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me valoriza, ninguém me reconhece. Eu vou sair dessa igreja porque eu não tenho oportunidade. Então o diabo fica 24 horas na mente da pessoa e o que eu penso determina o que eu sinto. Aí eu começo a me sentir rejeitado e eu não consigo me entrosar naquela igreja. E a rejeição ou naquele trabalho, ou naquela coisa, né? A rejeição, ela se desdobra numa mentalidade, num sentimento e numa legião de espíritos. Aí você tem uma opressão. Aí você tem um outro tipo de opressão, porque o objetivo da opressão é gerar possessão. Quando Jesus ia, ele curava enfermos, expulsava demônio, e você vai ver um tempo que vai dizer assim, e ele curava os lunáticos. Sim. Dependendo do nível de opressão, a pessoa fica surtada. Oh. Então você tem uma pressão leve, você tem uma pressão média, você tem uma pressão que pode gerar transtorno de personalidade. Por exemplo, uma rejeição, uma pessoa que tem um nível de rejeição pesada pelo pai, ela pode desenvolver, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, por exemplo. E ser uma pessoa completamente fragilizada, né? Porque é muito ataque na mente. Então, doenças que são doenças tanto físicas como emocionais, elas têm origem tanto no aspecto natural quanto no aspecto espiritual. Nem tudo é demônio, nem tudo é natural. O discernimento vai fazer você entender qual a origem desse transtorno de personalidade. Pessoas que tiveram um grande nível de rejeição na sua infância têm uma séria tendência a desenvolver transtorno de personalidade narcisista. Eita. Porque a pessoa quer o tempo todo ser o centro das atenções, quer ser aceito. Então isso tudo é fruto de um histórico de vida. E que o diabo aproveita a fragilidade da rejeição que eu tive no passado para potencializar meu modelo de pensamento concernente a mim e que está em minha volta. Isso é uma coisa seríssima. Sim. Seríssima. E essa opressão pode levar à loucura. Pessoas que têm transtornos graves e que entram para uma loucura, tanto de psicopatia como de esquizofrenia, pode estar associado a um processo de opressão ao longo da vida que vai desencadear um tipo de mentalidade complicada. Aí você tem que ter ajuda tanto de psiquiatra em casos mais graves, psiquiatras cristãos, psicólogos cristãos, psicanalistas cristãos e uma igreja que vai te ajudar no sentido de cura e libertação. Aí você tem um tratamento multifatorial que é bom, né? Que a gente vai chegar nisso ainda, porque os pastores tomam, que antigamente qualquer pessoa que tomava remédio era do demônio. Remédio era do demônio, né? E não é. O remédio Deus deu sabedoria ao homem. O remédio se torna do demônio quando ele passa do limite. Quando eu tenho um vício de remédio, aí ele já não é mais o propósito dele. Como tudo.
Como tudo na vida, tudo que passa, você se torna um dependente disso, então você vai ter problema. Né? Então, o remédio foi Deus que criou, e se você tiver que tomar um remédio por um tempo, não é vergonha. Se você tiver que tomar remédio por um tempo, você não é mais fraco nem mais forte que ninguém. Assim como uma pessoa toma para diabetes, para pressão alta, você pode tomar um ansiolítico, um antidepressivo. E pode gerar também depressão e ansiedade? Essa opressão? E como? Pode gerar, dependendo do nível de opressão, pode gerar depressão, pode gerar ansiedade. Porque é o mal do nosso século, né? Hoje, a maioria dos nossos jovens sofre por isso. Por ansiedade e depressão. Agora é importante lembrar, é importante frisar para quem está nos assistindo, nem toda depressão é causada por opressão. Sim. Tem depressão que é deficiência de lítio. Tem pessoa que está com depressão porque perdeu uma pessoa amada, não consegue administrar os sentimentos, né? Tem pessoas que estão com depressão porque ela está passando um momento no emprego, perdeu o emprego. Então, e tem pessoas que estão com depressão, que é obra de bruxaria, e tem pessoas que estão com depressão, que é um trabalho espiritual da opressão que vem sendo ao longo da história da pessoa. O histórico da pessoa é pesado, entendeu? O histórico da pessoa é sofrido. Então chega uma hora que não aguenta, porque a gente é ser humano, né? E aí você tem que ter uma igreja com um ambiente que sabe amar essas pessoas, que é o desafio da igreja contemporânea, que convive na era da tecnologia, da informação, na era digital, que você quer tudo rápido. E a igreja, no meio disso tudo, a igreja tem que continuar sendo igreja. Tem que acolher as pessoas feridas, tem que ter paciência com elas, tem que caminhar mais uma milha, tem que ter um entendimento espiritual e um entendimento no aspecto natural para ser ali um ponto de apoio para essas pessoas. E faltou só a oposição. A oposição, o apóstolo Paulo diz, está em Tessalonicenses: eu quis ir ter com vocês não só uma vez, mas duas, mas Satanás me barrou no caminho. Quando você pega a sua vida, você pega isso aqui você pega a sua vida, você imagina, você está aqui no centro e você tem várias áreas da sua vida. Você tem uma área financeira, uma área sentimental, uma área saúde, seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos interpessoais, seu relacionamento da igreja, seu ministério. Então, sua vida é como um gráfico de pizza. E nesse gráfico de pizza você tem várias áreas, né? A oposição é o diabo não deixar você avançar. Que acontece muito. Que acontece muito. Ele coloca pessoas no seu caminho para impedir você de chegar onde você tinha que ter chegado. Então você vai ver isso em Neemias claramente. Você vai ver Neemias vindo com o chamado de Deus para reconstruir os muros. E você vai vendo Sanbalate e Tobias se levantando para se opor. Entendeu? Aí o diabo vai botar pessoas para desanimar você. Vai botar pessoas... E literalmente pessoas vão querer te sabotar. Pessoas vão querer te perseguir. E uma das maiores formas é a calúnia. Que agora com a internet o que tem de gente que aproveita, né? Para caluniar os outros, que são... levantar mentira, levantar injúria, calúnia, difamação, de coisas que você não tem certeza que você não viu. Isso é uma estratégia do diabo. Por quê? Se levanta uma calúnia contra o seu nome, daqui que você vai provar que isso é mentira, é um desgaste. Né? Agora mesmo tem um pastor amigo meu, um apóstolo, que levantaram uma calúnia contra ele, de que ele estava no adultério, e depois todo mundo pulou fora. Nossa. Acabou com a reputação do cara. Entendeu? Então isso é uma coisa grave. E você acha que isso vai ficar impune diante de Deus? Não. Com certeza. Não, porque uma coisa é se você fez. Se você fez, você tem que pegar, eu fiz, eu reconheço. Gente, eu falhei, porque todo mundo falha. Isso não é o fim do mundo, não é o primeiro nem o último. Outra coisa é eu levantar uma calúnia contra você de uma coisa que eu não vi, que eu não tenho certeza que eu acho. E acabar com a vida da pessoa. Aí é muito complicado. Isso não fica impune diante de Deus. Mas o diabo usa isso. Por quê? Porque isso é uma oposição. Então, você já deveria estar lá na frente, mas é tanta calúnia, tanta perseguição, tanta mentira, é tanta situação aqui no seu trabalho, no ministério, na igreja, que você não rompe. Você vê na Bíblia também, né? Eles se levantando contra Estevão, né? Eles pagam pessoas para falar de mentira. E quem é especialista nisso é Jezabel. E aí você vê que Estevão, né? Ele era um homem íntegro e justo, né? Tinha o Espírito de Deus e sabedoria, e mesmo assim, a gente tem até uma frase que a gente escuta muito, né? Que seja um homem tão íntegro, tão justo, que as pessoas, para falarem mal de você, vão ter que mentir. É isso aí. Isso então, é top. Então, a gente vê isso, né, na vida de Estevão. Não, aí você vai ver Daniel, né? Eles não tinham que falar com Daniel, teve que ir contra Daniel, porque ele orava 3 vezes por dia. Ou seja, não tem o que falar de você, então vamos falar do Deus que ele adora. Verdade. Não é isso? Meu Deus. O senhor falou aí sobre Jezabel e as pessoas acreditam que esse espírito age só na área sexual,
tem mais coisas que esse espírito envolve? Como é que funciona? A Jezabel é uma das entidades mais perigosas que tem, né? Jezabel. Porque a maioria das pessoas também não entende. Aquela Jezabel que era rainha lá, que casou com Acabe, ela morreu. Certo? Sim. Então a Jezabel, que era lá do Velho Testamento, ela era uma adoradora de Baal, sacerdotisa de Baal. O propósito de Jezabel é levantar casa e altar para Baal. Tanto é que quem é do louvor, a entidade inimiga do louvor é Jezabel. Jezabel não quer altar para o Senhor. Jezabel quer um altar para Baal. Certo? Ela não gosta de adoração. Altar, adoração. Ela não gosta de adoração. Então, quando Jezabel levanta os altares, o templo de Baal e o altar de Baal, ela não quer adoração ao Senhor. Isso é uma dica do pessoal do louvor. Mas o que acontece? Aquela Jezabel, a filha de Et-Baal, sacerdócio de Baal, ela era uma mulher empenhada no propósito dela. E ela adorava tanto aquelas entidades que existe uma coisa no mundo espiritual muito interessante, né? Existem entidades que homenageiam seres humanos. Existem seres humanos que homenageiam entidade. Porque o nome, ela tá ligada à identidade. Meu Deus. Então, quando uma pessoa morre, a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer só uma vez. Depois disso vem o juízo, acabou. Então, aquela mulher era tão dedicada, que quando ela morreu, ela foi pro inferno, acabou. Mas a entidade pegou o nome dela, de tanta dedicação que ela era, para fazer uma homenagem a ela pela dedicação do serviço que Jezabel, pessoa física, fez para aquela entidade. Isso acontece até hoje. Como tem gente que pega um filho e coloca o nome de uma entidade. Meu Deus. É mesmo. Né? Porque o nome fala da entidade e da identidade. Então, Jezabel física morreu, acabou. A entidade faz uma homenagem a Jezabel. Torna-se semelhante a ele aqueles que o adoram. Então, cada 7 anos você carrega uma carga da entidade que você adora. Se você adora Jesus, mais de Jesus vai sendo passado para você. Mais de Jesus vai sendo passado. Por isso que, né, o objetivo nosso é ter a mente de Cristo. É isso. Pensar como Cristo, porque a gente vai ter porque a identidade está na mente, sua forma de pensar. Então, Jezabel adorava aquela entidade, recebia todo o ensinamento daquela entidade, servia aquela entidade. Jezabel morre, mas o espírito continua. Esse espírito que recebe o nome de Jezabel, quem é esse espírito? Um anjo caído da hierarquia de Satanás, que recebeu o nome dela, porque ela era uma referência naquele lugar. Passa a ter a entidade com o nome Jezabel. Essa anjo caído que pega esse nome Jezabel, ela passa a atuar em várias áreas. Dentro da igreja, principalmente. Então, ela não só atua no marido e na mulher. Então, quando fala de Jezabel, a gente aprendeu mais ali. Não é aquela mulher que quer mandar no marido, não. Manipulação. Manipulação. A manipulação é mais. A Jezabel, ela atua dentro da igreja. Ela não quer que uma igreja flua nos dons espirituais. Então, quem é profeta, Jezabel vai caçar você. Por isso que os profetas comiam na mesa de Jezabel. Quem é mestre que ensina a palavra, Jezabel não quer, porque ela não gosta de nada de palavra, de nada de profecia. Então Jezabel ataca mestres e profetas e adoradores. No contexto da igreja, ela não gosta disso, porque tudo isso aí está ligado ao confronto direto com ela. Então, Jezabel é um espírito específico que atua e vem de encontro à igreja. Certo? Dentro da igreja, quer destruir a igreja, quer destruir o ministro, quer destruir o pastor, quer destruir o ministério de louvor. Trazendo a doutrina de Jezabel, né? Quando a gente vê lá em Apocalipse, ensinar comer comida sacrificada, idolatria, prostituição. Então a gente não pode tolerar a doutrina de Jezabel. Nos últimos dias está sendo estabelecidos a doutrina de Jezabel, a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaítas. É falado até lá na igreja de Tiatira. Apocalipse 2:20. Ela é violenta. Pastor, você já leu algum livro de bruxaria? Antes de converter ou depois de converter? Qualquer um. Não, antes de converter eu já li muitos. Depois não, né? Não mais. Depois não. Quais são? Você lembra? Ah, rapaz, eu lembro. Mais ou menos, eu lia muito, né? Muitos livros que eu lia. Mas eu tô querendo mais propagar os livros de Deus aí pro povo. E isso eu já li muito. E esses livros que eles têm realmente traz, né? Traz. Coisas que podem afetar o mundo assim, espiritual?
Traz, porque nesses livros vai trazendo tanta experiência, né? Como vai trazendo também as receitas de feitiço, de bruxaria, as experiências assim. Então você vai lendo e tem muito livro que você vai tendo ali, porque você vai consultando também, né? Entendi. Livros de magia negra, livros... Tem vários escritores aí, né? De satanismo, de bruxaria. Sim. Você falou que você veio da Bahia, né? Pra Minas Gerais. Isso. E a sua família permaneceu lá. Permaneceu lá. A sua família também era envolvida nessa área de bruxaria, Então, rapaz, quando eu, com 14, 15, 16 anos, as entidades começaram a me procurar, e depois que eu me converti, eu fui entender da onde vinham essas entidades. Uhum. Que a minha mãe nunca me ensinou isso, não me criou nisso, né? Ela não me criou, muito pelo contrário. Então, quando eu fui estudar, eu descobri que da linhagem do meu pai, o meu avô era envolvido com isso pesadamente. Meu Deus. Meu avô era português, branco, do olho azul. Minha avó era uma mulata. Eles se casaram em Salvador. Mas eu conheci meu avô, era pequenininho, ele já estava bem mais velho. Então não tive muito contato com ele. Eu lembro 2, 3 cenas dele em cima de uma cama, né? Mas não tive contato. Aí quando eu fui estudar a família, eu descobri que ele era envolvido nisso. Sim. E como a Europa tem muita bruxaria, muita magia na Europa, né? Ele veio de Portugal. Então eu fui montando um quebra-cabeça aí. Então eu recebi um encargo espiritual da linhagem dele. Sem ter contato com ele. O nome disso é herança espiritual. Herança espiritual. Aí que eu fui entender que essas entidades estavam na linhagem e que elas vieram para ter acesso à minha vida, para me levar para um campo já de bruxaria, de magia pesada. Graças a Deus eu vim só até essa aqui. Jesus me pegou aqui, senão eu... Tinha repassado. Eu tinha... Depois que você se converteu, ainda relacionado à pergunta que eu fiz, como que é o seu relacionamento com a sua família? Como que eles receberam, né, a notícia, como eles trataram, como é que foi o relacionamento depois que você se converteu a Jesus? Então, no começo todo mundo ficou vendo assim, se era verdade mesmo, né? Eu tive cada experiência, né? No começo eles ficaram vendo se era verdade, né? Então eu ia, todo mundo ficava me olhando assim, né? Assim mesmo. Mas um dia eu peguei a minha família toda, reuni, família da minha mãe, que é do meu pai. Meu avô morreu, depois meu pai morreu, eu tive pouco contato. Mas eu reuni a minha família toda próxima. E num dia do almoço chamei todo mundo e eu pedi perdão para todo mundo. Show de bola. Para todo mundo eu pedi perdão. Qualquer coisa que eu tinha feito, que eu tinha falado, que eu tinha decepcionado. Todo mundo chorou, me abraçou e naquele dia eles começaram a ver que realmente alguma coisa tinha acontecido, né? Para fazer isso, alguma coisa tinha acontecido. Então, aí eles começaram a ver, né? O tempo vai passando, foi vendo a minha dedicação na igreja, na obra do Senhor. Aí minha mãe ficou super feliz, aí minha irmã se converteu, batizou, aí várias pessoas da família. Vai contagiando, né? Mas quando eu me converti, assim, que eu ia pregar, o povo ia para ver se era verdade. Né? Eu me lembro que Fleuber, eu fui pregar em Cruz das Almas, e lá em Cruz das Almas, que é uma cidade do interior da Bahia, eu fui pregar numa igreja batista lá. E esse amigo meu, que era da época do carnaval, ele era desviado, né? Que hoje é pastor ele. Aí ele ficou assim meio desconfiado se eu tinha convertido mesmo, porque ele me conhecia, me viu naquela festa, carnaval, estudante, aquela macumbaria pesada lá que a gente era envolvido. Ele ficou cabreiro, será que esse cara... Entendeu? Porque ele estava desviado, mas ele... conhecimento. Ele tinha a semente dele. Né? E outra coisa, ele não ia muito, ele ia só nas farras, mas não ia muito. Assim, né? Tava um desviado light. Não tinha que envolver com nada assim pesado. Aí eu fui pregar nessa cidade, a esposa dele é dessa cidade, e aí ele foi lá. E ele chegou lá num dia, e no dia que ele chegou lá, ele foi de Salvador para lá, aí começou a cair um bocado de gente, uma unção, né? Não foi nem libertação, foi mais unção, pessoas batizadas no Espírito Santo, chorando, e gente caindo assim no chão, aquele mover assim de Deus. E ele entrou na igreja, viu aquele mover, saiu. Eu vi, rapaz. Fleuber me viu lá na macumba. Agora vê esse tanto de gente caindo aqui. Eu acho que ele vai embora, não vai ver mais nunca, né? Aí depois, ele não veio de tarde. Eu falei, ixi, já era. Quando foi à noite, ele veio, e aí eu falei, mas, Fleuber,
É porque eu tenho um ministério assim também, que às vezes as pessoas caem, né? Você ficou assim, Assustada? assustado, então eu escandalizei alguma coisa, você me perdoa. Ele falou, não, rapaz, não é isso não, é porque eu te conheci. A última vez que eu te vi, ele falando, ia ter um show que a gente estava fazendo de Ivete Sangalo. Nesse show que era lá, tava formando para chover, e eu saí com um cara que era meu sócio. E a gente olhou assim, porque se chovesse a gente ia tomar um prejuízo grande. Ninguém vai. E nós saímos para fazer um trabalho de magia negra na mata. Meu Deus. Ele falou assim, a última vez que eu te vi foi você naquele golfezinho seu, saindo, isso ó, saindo mais umas 2 ou 3 pessoas para fazer um trabalho por causa do show. Nunca mais eu te vi, porque depois ali eu saí, fui embora, me converti e a gente perdeu o contato. Depois daquilo ele foi me ver na igreja pregando, então a cabeça dele bugou. Como? Aí ele foi orar a tarde inteira. Ele falou, fui para casa, não almocei, eu fui orar para perguntar o que Deus fez na sua vida. Porque Deus. quem tá aqui não te conhece, mas eu te conheci. Eita, glória. Então ele ficou em estado de choque positivamente, porque ele viu o que Deus tinha feito e foi acompanhando o processo da minha conversão e do desenvolvimento do ministério. Então quem assistiu aquilo lá, as pessoas veem que não sou eu, entendeu? Não é uma coisa que eu produzi, não foi uma coisa que eu fiz, não tem um mérito meu. Eles viram que foi Deus, que ninguém tira uma pessoa dali, que ninguém leva uma pessoa para a igreja, que ninguém conduz uma pessoa para o chamado do ministério, se não for a mão de Deus. Verdade. Não tem jeito, não tem como. E a gente recebeu algumas perguntas e eu queria perguntar ao senhor, o maior campo de batalha do diabo é na mente? O maior campo de batalha é na mente. Se ele ganha sua mente, ele ganha suas decisões. E decisões decidem o futuro. Meu Deus. Forte. Quando Adão e Eva foram destruídos, o diabo não entrou lá, chutou eles, bateu neles, deu uma surra neles. Foi aqui, ó. Então, quando eles acreditaram naquilo, foi porque a mente deles foi tomada. Então, o campo de batalha é na mente. Se eu domino a sua mente, eu domino o seu futuro. Eu queria te perguntar também, talvez a pessoa que está nos assistindo hoje, e ela tá ainda envolvida, e ela quer um trabalho mais voltado para essa libertação. Como é que ela faz para encontrar os seus cursos? Como é que ela faz para achar uma forma de sair, de aprender sobre isso? Então, pastor, nós temos lá na Face do Leão, a pessoa pode procurar no Instagram, no Facebook, né, no YouTube, enfim. E a gente tem lá toda uma estratégia para esse processo de libertação. Primeiro a gente tem o Elite, que é a escola de libertação intensiva, que é tanto para quem precisa passar por um processo de libertação, para quem também quer se capacitar nessa área, quer aprender, quer capacitar, né? Nós temos um circuito de libertação e cura, que a gente tem um curso todo mês. Então, o Elite, e nós temos a Arena. A Arena é 3 pilares da nossa igreja: libertação, cura e adoração. Por quê? Somos libertos e curados para adorar o Senhor. O sentido da libertação é a adoração. Eita, glória. Eu não sou liberto para casar, não sou liberto para ficar rico, não sou liberto. Você vai casar, vai ficar rico, eu profetizo na sua vida, mas o sentido da libertação é a adoração. Eu quebro os altares de Baal para levantar o altar do Senhor. Eita. Entendeu? Então a visão é libertação, cura e adoração. Então a gente tem o Elite e nós temos as arenas. Todo mês tem um evento e um tema diferente sobre isso. A gente tem um culto de libertação na terça-feira. No domingo também a gente traz temas também relacionados a isso. Temos atendimentos individuais também. E esse circuito e alguns acampamentos também. Algumas vezes a arena é feita na igreja, outras vezes a arena é feita em sítios e locais. A arena de libertação, foca em libertação. 15 de novembro agora a gente tem regiões de cativeiro e seitas, que nós vamos falar. Meu Deus. Arena de adoração no carnaval, porque o carnaval é uma coisa particular minha. Então, onde eu abri portais de adoração às trevas, hoje eu abro portais de adoração ao Senhor. Então, a gente faz uma arena de adoração lá na igreja. Não importa se tiver uma pessoa, se tiver 1000, se tiver 10. Isso é um propósito espiritual, né? Por causa isso é uma reparação espiritual no meu caso, né? Tanto é que meu sonho é botar um trio elétrico naquela Afonso Pena ali, com um bocado de profeta expulsando demônio no dia do carnaval. Eita, glória.
E a gente tem a arena de cura, que é mais nessa área de cura emocional. Rejeição, orfandade, medo, pânico. E a gente vai trabalhando essas áreas. Então, tem um ano inteiro, todo mês tem um trabalho de libertação. A gente faz aqui na Face do Leão e algumas igrejas aí, por fora, em outros lugares, a gente faz também. Então, se um pastor quiser trazer esse curso, esse trabalho, ele consegue entrar em contato com você e estabelecer na igreja dele um curso dele. Consegue. Ele pode levar lá ou ele pode trazer o pessoal aqui. Ou então, se a logística for ruim, eu levo uma equipe e a gente faz lá uma equipe e faz uma arena lá, um Elite. E onde as pessoas te acham nas redes sociais? Quais são? Fala pro pessoal aí. Então, a gente está lá no Face do Leão TV, no YouTube, AP João Yuri também no YouTube, Instagram, AP João Yuri, Face do Leão, e que mais tem de rede social aí que agora eu fugi? Facebook, Face do Leão também, que mais, Silas? Spotify, Podface, que mais aquela outra lá? TikTok também, Face do Leão, e Apóstolo João Yuri, e Tweets. Nossa, cheguei agora, falei bonito. Tweets. A gente vai deixar aqui Tudo, o né, link no site, as redes sociais, para a pessoa entrar. Então, você que está nos assistindo aqui, dá uma olhada lá na descrição, que lá vai estar todas as redes, o site, para você conhecer sobre os cursos do pastor, que você pode adquirir também para sua igreja, ou até mesmo para poder estar indo lá, né, Dart? Isso mesmo. Pastor, eu queria agradecer o senhor pela presença. Né? Eu sei que esse conteúdo foi glorioso. Eu sei que pessoas serão edificadas, né? E obrigado por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que as pessoas serão edificadas e transformadas pelo conteúdo que foi gerado aqui. Amém. Eu é que agradeço o convite. Parabenizar aí vocês pela iniciativa, né? Amém. Porque a mensagem, quando ela entra aí nessas redes sociais, chega em lugares que a gente nem imagina, né? É verdade. E também, além de tudo, muitas pessoas vão surgir aí que estão precisando, né? Sim. Que estão necessitados, porque essa é uma área tão delicada e isso também vai ajudar muita gente, tenho certeza, através da Face do Leão, de tantos outros profetas de libertação que tem por aí. É uma área que precisa muito e que nos últimos dias vai precisar mais ainda. Agradeço aí vocês, Deus abençoe. Fizemos uma panorâmica, né? Mas é assunto demais, assim. Nós vamos marcar a parte 2, com certeza, né? Pra estar especificando alguns assuntos. E você que nos acompanhou até aqui, que você assistiu o conteúdo até aqui, é aquele combinado que a gente tem. Coloca lá nos comentários, fui até o final, para a gente saber que você nos acompanhou até o finalzinho, que absorveu todo esse conteúdo. E mande, gente, mande para outras pessoas. O intuito desse podcast aqui nunca foi ser famoso. O intuito desse podcast aqui é se tornar Jesus famoso e libertar pessoas através do conhecimento que é posto nessa mesa. Então esse é nosso intuito, em que você e as pessoas ao seu redor sejam abençoadas, né, Dado? Isso mesmo, eu queria agradecer o presente da sua atenção. E não deixe de deixar o seu comentário, curtir, né, ativar o sininho aí. Quando você ativa o sininho, né, o YouTube ele começa a mandar para você notificações de que tem vídeos novos, né, que vão também te abençoar, né, e outros mais que já estão aqui, né, na nossa playlist, aqui no nossa grade de vídeos. Gostaria também de pedir a ajuda de vocês. Nós estamos com uma meta de alcançar mais pessoas pelo TikTok. Então você que está nos assistindo aqui, vai lá, dá uma força pra gente no TikTok. Nós vamos deixar as redes sociais também, tanto TikTok, Instagram e o Kawaii. Eu tenho certeza que você também pode ser abençoado por lá, porque a gente posta vídeos curtos lá, cortes lá, que pode te abençoar em um momento em que você precise. Vamos deixar agora a nossa frase. Gostaria de pedir o Gabriel para colocar na central aí, que é o nosso Pega Essa. É uma frase que a gente lança aqui para a pessoa e no final, aposto, gostaria que você mandasse o pessoal pegar essa, que é o nosso bordão aqui. Pegar essa, né? E a frase de hoje é: o diabo não quer te tirar da igreja. Ele quer fazer você deixar de ser a igreja dentro da igreja. Tamo junto? Pega essa. Pega essa. Pega essa. Foi um prazer.